Ok, pessoal, estamos. Spectrum. Tá, agora eu vejo o Spectrum. Tu manda o convite ou eu lhe encaminho o convite? Ah, me encaminhou o convite. Deu Bora, certo pô. agora. É Bora! porque às vezes acontece do Instagram ele mesmo travar. Ele fica meio que parado. E aí a gente tem que sair todo mundo e depois E voltar. Instagram é um aplicativo bem bacana, mas tem esses macetes, né? É muito louco. será que ele uma pergunta, assim, até por ignorância. Será que o Instagram não tem plano pago? E isso nos força a pagar um plano? Tudo É, tem, tudo tem, então né? quando vê, deve estar O por aí, Instagram né? não ia ser diferente. É. Tem sim. Tem Tá. sim. É doido isso, né, cara? Como a gente está refém nesse planeta, né? Mas a gente pode Cara, sair, despertar e sair, né? Também é tranquilo. A gente aqui tá estamos lá, blindando isso, tá saindo disso, né? Isso é muito saindo. bacana. Vamos Cara, lá. eu Prazerzaço, Diego. Obrigado aí pela paciência e pelo carinho com a arte. Vamos que vamos. Não, eu que agradeço, cara, eu que agradeço. E a palavra é sua. Bora. Quer que eu comece ou tu sente à vontade? Fica à vontade, meu irmão. Pode ficar à vontade aí. Vamos começar então do princípio, né? Cara, como é que surgiu, só para o pessoal saber, como é que a Spectrum surgiu e por que tu puxou pro Doom Metal? O que que te inspirou nisso aí? Cara, é simples, mas é totalmente diferente da maioria da rapaziada. Eu acho que isso que é o legal, assim. Esse foi o caminho da minha vida, assim. Eu queria ter um tijolo para acrescentar, não reproduzir um outro de produção para continuar fazendo igual, não. Respeito, acho bacana, escuto muita coisa que é parecido com coisas que são originais na sua essência, mas o meu caminho sempre foi alfinetado por isso. Pô, o que será que dá para fazer para acrescentar ali nessa rapaziada que eu curti, né? Então, o lance do Doom vem porque eu sou um apaixonado por blues, cara. Eu, quando tinha uns 7 anos de idade, ganhei da minha mãe um live de algum lugar, não lembro, do B.B. King, e isso mudou a minha vida. Assim. Eu venho de uma família são músicos, né? Também trabalham com música, mas o blues ele me levou para outro caminho totalmente diferente daquilo que eu estava acostumado a viver. E um dia, com a minha banda de blues, pô, eu tenho uma banda de blues até hoje, que se chama Guerra Band, a gente tá até trabalhando num trampo novo aí, um disco novo. E um dia eu virei pros caras e falei, pô, vamos tentar tocar isso o mais lento possível, essa versão desse blues, esse para trás, até perder o charme. E quando eu fui fazendo essa experiência, o máximo, aí eu descobri que a gente chegou num Doom, né? Que era a tal da essência de Doom Metal. E aí depois eu fui fazer uma pesquisa maior e vi que o Doom Uhum. Metal não era bem isso que as pessoas estavam falando, né? O Doom era uma porta para quem queria sair do metal tradicional, né? Então inventaram várias outras coisas. Então eu achei naquela época, eu sempre gostei dessa coisa de não tá ali fazendo a mesmice. Então o Doom foi um caminho legal para Spectrum, né? Assim, dentro do universo que eu vivo, ninguém fazia Doom, né? E logo estava na minha mão ali, cara, junto do blues. Foi só eu mudar um pouco a intenção do blues, né? E aí a coisa Uhum. virou na borda, né? Foi o primeiro single que a gente fez. Mas de lá para cá muitas águas rolaram, muitas coisas aconteceram e a Spectrum já não é mais a mesma, né? E aí te pergunto, curiosidade minha, tá? Eu vi muitas pessoas, e eu li muitas vezes que a origem do Doom Metal, olha só, a origem do Doom Metal seria o Black Sabbath no CD The Eternal Idol. Tu acha que é correto afirmar isso? Tu tem um ponto de vista diferente? Como é que tu vê isso? Arte é sentimento e impressão, né, cara? Então, assim, tem uma corrente que acredita nisso.
que o Black Sabbath é o pai do Doom Metal. Não discordo. Mas eu começo a ficar um pouco mais tranquilo quando eu descubro que Tony Iommi e o batera e o Gaz Butler estavam querendo atrás de fazer jazz e blues um pouco mais pesados do que rolava na época, né? Então eles não estavam atrás de uma música que fale, que ostente a morte ou que fale desse caminho entre morrer e alguma coisa, né? Que é predominante o Doom comercial é o que eles falam mais nessa linha. Mas eu acredito que a rapaziada que fala e que acredita nessa linha Black Sabbath, na verdade eles queriam ser um cover do Black Sabbath, porque o Black Sabbath é maravilhoso, cara. Sacou? Sim. Você começa a tocar com 2, 3 caras Black Sabbath de qualquer forma, os caras não precisam nem conhecer, né, o Black Sabbath, e o Black Sabbath flui. Então é irresistível você querer seguir essa linha, né? E aí a gente, Diego, para mim, essa coisa de você justificar uma música, você vai ver isso muito na minha caminhada. Isso aí é uma defesa psicológica de algum medo, alguma trava que o ser humano tem. Porque você não precisa justificar nada. Está provado. Então, eu particularmente não acredito que o Doom Metal veio de lugar nenhum. É como eu falo para você, eu fui pesquisar Doom e eu Aham. descobri 4 bandas totalmente diferentes, assim, de Reverend Bizarre, a Catedral, aos caras japas que fazem Drone Doom. Eu achei Drone Doom a coisa mais linda do mundo. Uma vez eu estava ouvindo o Boris, que são referência no Drone Doom, né? Aí o meu moleque falou: Ué, já lançaram um disco de turbina de avião? Bah. Porque o drone tem isso, né? Essa monótona cadência musical, assim. Então eu não acredito porque eu tenho ouvido e eu escuto. O Doom tem uma galera que se agarra ao Black Sabbath. Inclusive o Ozzy e o Tony Iommi, que foi inteligente correr atrás de ouvir os caras falando, vai perceber que os caras ficam putos com isso, né? Eles não gostam Sim. dessa parada, assim, isso é totalmente cafona, levar o Black Sabbath para esse lado, eles acham cafona, assim, demais essa parada. Né? Já ouvi os Inclusive, caras falando. não, Não, eu não inclusive, sei. inclusive quando eu comecei a montar o canal, lá em 2021, né, um pouco, sozinho em 2020, eu já tinha conhecimento que o Black Sabbath não se considerava heavy metal. Eles se auto-intitulavam heavy rock. Aí eu pensei, eu vou É. botar um canal de heavy rock, porque minha base é Black Sabbath, né? Você já ouviu Então, Jazz Sabbath? como? Jazz Sabbath? Jazz Sabbath. É um trio. Piano, baixo e batera. Aí você entende o Sabbath, aí você entende o que os caras queriam dizer quando eles estavam tocando jazz e blues mais pesado. Sacou? Você saca Ah, isso? Porque os caras botaram todas as músicas do Black Sabbath numa roupagem instrumental, jazz, sim. naquelas cadências, usando várias coisas. E aí você fala, porra, Tony Iommi, Jimi Hendrix, esses caras estavam além, velho, saca? É Sim. irresistível você querer copiar. É irresistível você falar que o Jimi Hendrix, como falam na área do blues, eu escuto muito isso, que ele é o doidão da pentatônica. Jesus! Saca? Ele usava sim como pentatônica, é maravilhoso. Mas as pessoas não são só esses rótulos. Né? Então eu instigo um pouco mais ao cara a tentar sair um pouco disso. Não, não, eu reconheço que tem uma galera que segue essa linha Saba. Né? Já ouvi até falar assim: o que você faz? Aí o cara responde assim: sei se você já ouviu falar, Diego. Eu faço aquele som sabão. Sabão? Quando eu vi a primeira vez, eu falei: cara, será que isso tem alguma a ver com sabão, né? De ficar, sei lá, né? Não sei. Aham. Não, era Black Sabbath. Ele fazia um som tipo Black Sabbath. E tem muitas. Electric Wizard é uma banda maravilhosa, né? Que faz sobre isso. Né? Faz som assim, né? Vários caras aí. Reconheço, mas não aceito. Não, não acho que é legal o cara pensar por aí, né? Tira a originalidade, né, do processo, Do né? ser humano. Do ser humano que fez. Saca? Porque se não tivesse indústria, a gente ia falar banda do Ozzy. Banda de um cara lá chamado Tony Iommi, o Coroa e tal. Saca? E assim, quem tiver ouvido e sentimento, vai ouvir Doom Slayer. Tudo bem, o Slayer teve influência do Black Sabbath, mas é outra praia. Tem gente que Sim. escuta Slayer hoje em dia, conhece thrash metal e
não tem muita garra com o Black Sabbath, não faz a liga, né? Sim, Agora você escuta também, sei lá, cara, tem vários artistas clássicos também, na MPB mesmo. Pô, Caymmi pra mim, bicho, Caymmi é um cara do Doom, velho, porra, total, velho, aqueles violões loucos, aquele lance dele falar pra praia, pro mar, velho, daquele jeito, isso é louco demais, bicho. Isso é Doom. Louco, né? boa, boa, boa. Boa resposta. Boa resposta. Legal, legal. Então, a partir disso tudo, né, se desenvolveu o Spectrum, né? Teve essa construção em cima disso. E aí eu te pergunto, indo pro foco do álbum, como foi esse período de pandemia que tu ficou recluso com a tua família e foi descobrindo o potencial do teu filho? Como é que foi esse despertar de consciência, a vivência? Porque tu puxou ele pra ele, tu puxou ele, né? A conexão veio ou ele foi até ti? Não, ó, o Adam, assim, a Spectrum, cara, ela nasceu não, ela nasceu fora essa concepção, tá? A Spectrum nasceu mesmo da vontade de estar fazendo uma música diferente do que eu estava fazendo, que era o blues rock, há mais de 10 anos ali, e eu quis fazer outro lance. O Adam, ele tá com 12 anos agora. Quando ele fez um ano, no aniversário de um ano, a minha mãe deu um mini kit para ele, de batera. Um kit que dava na altura de um cara de um ano, assim. E ele sempre, cara, a primeira coisa que eu falei, porra, e aí, Adam, quando ele começou já a trocar ideia, eu falei, Adam, vai tocar guitarra igual o papai? Aí ele falou, não. Já Ah, criança, assim, ele já mandou na hora, assim, na lata. Aí eu falei, que maneiro, cara, o moleque tem persona, né? Não vai ser o louco, assim, mais um, né? Mais um, porque eu venho de uma galera que fazia samba, velho. Tudo pronto ali, o palco todo pronto. Vai tocar samba? Eu, não, não, não. Não, eu quero fazer outra coisa. Então o moleque era mais um, mano. Mais um nesse esquema. Então ele vem vivendo. E eu respeitando isso. Só que assim, eu sou um cara que vivo a música, né? Eu não sou um cara que eu segunda-feira eu vou pro meu trabalho e depois eu vou voltar aqui fim de semana com o cara. As bandas e os projetos às vezes têm tempo, é difícil ensaiar porque os outros caras têm as profissões deles diferentes, tal, por vários outros motivos. Né? Eu tive a facilidade, a tranquilidade e a coragem, principalmente, de todo dia trocar o certo pelo duvidoso, que aqui no Brasil é o duvidoso. Então o Adam sempre conviveu com todos eles, com todos os bateristas, saca? Sempre. E sempre foi a ideia dele tocar a bateria. Então já vem desde muito novo. Só que o que aconteceu? O que era uma brincadeira, eu tinha filmagens, acho que tem na Cristiano Guerra Band, deve ter, não sei se tem na Spectrum. Eu conseguia levar o Adam de vez em quando para alguns shows. E aí o Adam conseguia ficar perto do kit do batera, né? Que muitas vezes era o nosso kit que a gente levava. Aí ele ajudava o cara a montar. Aí brincava numa hora e tal. Só que antes da pandemia, quando a gente começou a já organizar para viajar, que a Spectrum já foi uma banda comum. Já teve um batera, um baixista, ia ter um tecladista, a gente ia para a estrada antes da pandemia. A gente ia visitar todo mundo que a gente trocou ideia na live, né, pessoalmente, mas acabou que a vida mudou e a gente aproveitou o que aconteceu. Né? 2 anos antes, o Adam já estava tocando em casa, a gente fazia ensaios, no aniversário ele tocava. Só que ele não tinha me mostrado o quão sério ele já, desde novo, enxergava aquilo. E aconteceu isso um dia que eu ia fazer um show para o Criador Rock, um grupo que tem muito bacana e que ajuda muitas eles não ajudam, eles amplificam a ideia de muitas bandas independentes, cria do rock. É legal até você estar trocando uma ideia com o pessoal, que é muito bacana. O Adam virou para mim e falou, pai, você vai tocar sozinho? Eu falei, eu vou, eu acho bacana também esse tipo de abordagem. Ele falou, não, porque eu sei as músicas todas. Vamos passar ali rapidinho? Eu não sério? duvidei, cara. Sério, cara. Muito antes de aula, muito antes de qualquer coisa. Ele tem essa coisa, né? Ó, ele passou por uma fase de gostar de carreta furacão. Não sei se você conhece isso. É tipo Conheço, conheço. Então, aí ele pegava caixa de papelão de mercado, essas caixas que ficam no mercado pra gente poder botar compra, né? Sacola. Ele fazia as cabeçorras, sacou? Fazia várias.
O moleque é muito corajoso no que quer e no que sente. Ele tem essa essência dele, né? Então ele sentou comigo, Diego, e detonou. Ele tocou o set todo. E digo mais, com muito respeito a todo mundo que já tocou na banda, ele tocou certo, da maneira como tinha que ser. Porque, na essência, o Adam é metalheiro desde novo. O Adam tinha 3 anos de idade, a gente perguntou qual vai ser o teu aniversário que você quer. Aí ele pegou uma revista minha do Kiss, mostrou assim e falou, do Kiss. Ele juntou ali uma paixão de palhaço, foi o aniversário dele. Veio um amigo nosso, que é cartunista aqui na cidade, ele desenhou todo mundo com cara de Kiss, todo mundo que veio aqui levou, como é que era o nome? O Zé, né? Cartoon, né? Essas coisas de aniversário. Do Kiss, velho, sacou? Assim, quando ele viu o Leme cantando, ele falou, Deus! Deus canta! Deus canta! Não fui eu que falei não, velho. Sacou? Tipo, é a interpretação dele, assim. Adoro Slipknot, adoro um monte de banda, assim, de metal que eu fico assim de cara e me lembra, saca? Tipo, porra, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que ouvir esses caras. Ah, claro, filho, vamos ouvir, vamos ouvir. E acaba me trazendo de volta muita coisa. Então, no momento, não foi uma coisa tipo vou botar o meu filho bonitinho pra tocar. Não, ele veio, segurou a onda de marmanjo que saiu fora, sacou? Digo assim, marmanjo é uma maneira de dizer, cara que, porra, que foi feito para aquilo, né? Que tem a capacidade de fazer aquilo, né? Que tá na luta. Segurou a onda, a gente foi convidado para mais um show. Pô, tem como vocês fazerem no dia tal também? Eu falei, porra, beleza. Aí de lá ele quis estudar, entrou numa de querer estudar. Aí eu acho que a culpa é minha, porque eu sou um cara que ama estudar música. E ele vê direto. Eu dentro de partitura, tablaturando, estudando, ouvindo, vivendo a rotina, ensinando. Então isso aí eu acho que é culpa minha e da mãe dele. Que é exemplo mesmo, a gente tem que dar. Mas, meu irmão, o tempo do disco é o tempo do disco. Não teve voltar. A gente gravou tudo de primeira. A ideia era essa, marcar essa fase dele. O cara que aceitou, a gente vai falar disso, é um cara seríssimo. Eu não acredito que ele teria aceito se fosse uma brincadeira. Então ele sacou a onda mesmo. E só ele seria capaz de capturar o som dessa sala que nós estamos, que é uma sala fria, uma sala comum, uma construção que não foi feita para música. Mas aonde toda a essência da música pesada brasileira, a qual a parte que a Spectrum tem voz vai falar e está falando, é feita. Então a gente tinha que ter feito isso aqui da maneira que foi. E o Adam foi fiel à parada, sacou? Depois da gravação, ele começou a tomar a rotina de profissional mesmo, dele, tá? Dentro da viagem dele, de começar a estudar, e aí vem toda aquela coisa, né? Mas foi isso, cara. Assim, Foi isso. Foi isso, não foi uma coisa. Não foi pensado, né? Porque muitas vezes a gente vê o lance pensado, né? Ah, vamos botar o moleque tocando. Não era minha onda. Sacou? A minha onda não era essa. Até porque a gente ia começar a mexer num campo que não tinha que mexer. Pô, a letra de Sem Identidade, a letra de Taps, velho. Eu botei um assassino. Tem caras que acham que é assassino, acham que o Taps, o Dracu, né? O original. Acho que o cara era um maluco. Eu botei ele pra falar sobre raças, cara. Ele do nada ele acorda de manhã e quer falar sobre as raças, dar um conselho para as raças. Eu não queria botar meu filho nisso. Meu filho tá com 12 anos, mas ele teve a capacidade moral. Aí, meu irmão, em honra à mãe dele, em honra à minha avó, que esse disco é dedicado a ela também, que faleceu, o moleque que me criou, em honra à minha mãe, a todas as mulheres que a gente tanto endeusa e justifica estar vivo aqui. Ele teve que fazer a parada e fez com muito gosto. Fantástico, fantástico. Maneiro. Aqui no sul a gente chama de moleque, né? Os meninos, os guri, né? Mas, cara, ele veio pronto, né? O cara veio, tá se desenvolvendo para isso. Fantástico. Cara, aqui em casa eu tenho minha filha, né? Só tenho uma filha, só tenho um filho, que é minha menina, 5 anos. E eu tentei botar ela no meu caminho, tá? Que eu sou do metal. Eu conheci metal com 8 anos. Foi em 92. Minha avó me comprou um cassete de Sepultura, que eu usei, né? Deu aquele bolo que eu vi isso, Diego. Tô até hoje, né? Aí comecei a tocar violão. Aí comecei a tocar violão assim, porque o canal é heavy rock,
mas eu sou tendencioso, né? Eu sempre puxo pro death metal. Eu curto mesmo death. Aí eu comecei a tocar, aí um dia tava minha filha da cozinha assim. "Oh, oh, oh". E aí a família pediu assim, para, Diego, para, que é isso? Que é isso? Vou assustar o pessoal. Aí eu segurei. Aí eu puxei pras artes. Não! É, é que, cara, tipo assim, ó, eu fui um cara criado sem pai. Então é minha mãe, Eu minha também. avó, minha esposa, minha sogra, meu sogro faleceu, e minha filha, só mulher. Só tem mulher em volta de mim. E aí eu, né, cedi, cedi. Tá certo, E aí tá certo. eu. É, barba branca chegando, o cara vai aprendendo, né, a ceder. E aí, Legal, quando cara. eu tento puxar ela para artes marciais, porque eu fui criado em artes marciais também, né? Eu Ó, que tenho legal. nariz torto do Gil, quebrado, orelha do Gil Ih, aqui cara. quebrada, Ih, olha lá, que legal, cara. né? Que Tem a coisa. legal, bicho. Eu tenho faixa preta de taekwondo, né? Que maneiro. E aí eu quero É, puxar ela para cara, arte marcial. Só que aí eu ela é muito levo. rebelde. Como? A disciplina da música é igual a de artes marciais, assim, pra coisa ser prazerosa tem que ser igual, então você entende bem, é por isso que você tá nisso aí, né? Maneiro. Exato. E ela já tá contigo? Você já tá Como? com, ela já tá aprendendo com você? Então, o que acontece? O Gil, ela não curtiu muito. Eu tento ir para fazer o 100 quilos. Tu conhece um pouco de Gil? Tu entende um pouquinho? Tu entende um De pouco de Gil? leve, de Então tu leve, vai. de leve. Se você quiser explicar, vai ser legal. Até pra Tá, galera que não conhecer, né? tá, então o que acontece? A pessoa tá no chão, deitada com o tórax para cima, né? Quem tá em cima, a gente chama da posição de 100 quilos. Tá? Então vai fazer uma pressão com o teu diafragma, caixa torácica, em cima da pessoa, que é chamado 100 quilos. Aí tem 100 quilos 1, 2, 3 e 4. Só que essa posição é um pouco sufocante. Ela trabalha com a tua mente. Tanto que tem uma história que o Rickson Gracie, que é o filho do Hélio, que nunca perdeu uma luta, ele fala que ele se sentia sufocado. Aí ele pediu para os irmãos dele, ele deitou num tapete, os irmãos dele enrolaram ele num tapete. Ele ficou preso num tapete até a mente dele entender que não tinha que ter medo daquela coisa presa, de você ficar sufocado. Então, quando eu faço 100 quilos com ela, ela fica sufocada, ela se sente presa. Aí a gente partiu pro Kung Fu, que aí é chute na mão, tentar abrir espacato, e ela tá ficando boa nisso. Tá? Ela já dá chute já na altura. Claro, ela dá chute acima da cabeça já, né? Então já tô chutando tudo. Então, ela Mas vai. você sabe que ela pode ser uma futura cantora de death metal, né? Hoje as meninas estão ensinando, tem tanta menina maneira, né? As meninas da inclu- Cripta, da Nervosa, várias Inclusive, meninas maneiras, cara. inclusive Várias outras bandas maneiras. eu tive agora, dia 8 de novembro, no Opinião, que é uma casa de show bem famosa aqui de Porto Alegre, e a gente cobriu o show da Cripta. Tivemos no camarim com elas, a gente gravou em 360 o show, até tenho que editar, não consegui editar, não tive tempo ainda. Cara, Nervosa é muito top, e as gurias do Cripta, então, não se fala, né, meu? Pra mim, Cripta Caralho. virou, Música virou. pesada brasileira, música pesada brasileira pra vender bem bonito lá fora, saca? E o legal é o que eu Exato. falo pra Mila, são meninas que são brasileiras na essência, cara. Então podem Esse, cantar em inglês amarradão. É, esse lance de inglês ou português, isso é besteira, cara. De cover besteira. ou autoral, isso é besteira, sacou? Quando eu falo música pesada brasileira, eu falo mais o âmago, a pessoa, sacou? A gente viveu épocas aí que o cara tem vergonha de ser brasileiro, velho. Sacou? E não pode ter, velho. A gente não pode Não dar pode. arma ao inimigo. Né? Eu vi um mestre agora, ah, pô, a camisa do Brasil, não sei o que. Não, mano, tem que ressignificar as coisas, né, cara? Aprender com os negros, né, brother? Que tem toda uma Eles história de ressignificação o tempo inteiro, brother. o Saca? tempo O todo. tempo inteiro, E é isso que é né, cara? brasileiro, né? Os próprios É, índios. cara, e a gente tem que aprender isso, a gente tem que botar isso pra fora, né, cara? Outro dia eu vi um maluco falando assim, não, porque o negro, ele complementa. Não, o negro não complementa, ele ensina, ele teoriza, ele direciona, meu irmão. Sacou? Porque é uma etnia com direção, brother, com essência, sacou? Então o Uhum. brasileiro tem que ter isso, cara. Mas tudo gera divisão e briga, né, cara? Foda, É que aí que tá. É que aí que foda. tá. É Teria foda, que ficar não. puto comigo pra caralho porque eu falo isso.
como teve gente que, pô, tá maluco, velho, cara. Mas o cara falando, porra, essa é música do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, mano. O Brasil não é de ninguém. O Brasil é do brasileiro, velho. Sacou? Exatamente. E aí que tá. Agora tu chegou num ponto crucial, né? O Brasil não é de ninguém, o Brasil é do brasileiro. E o que é ser brasileiro? Isso é muito importante ser dito. Porque essa história, tipo assim, minha visão de mundo, né? Esse conceito de nação é algo muito novo, é muito recente. Faz 250 anos que surgiu a ideia de nação. É, Até então tinha o rei e o rei tinha os seus súditos. Aí cortaram a é. cabeça do rei, Revolução Francesa, aí Napoleão, que fez um plebiscito fake, virou o imperador dos franceses. Aí surgiu a ideia de república, o pai da república protegia que é o imperador. Olha a loucura que é. E aí veio a Santa Aliança, ele cai, é deposto, ele volta, deposto de novo, e aí surge o que? A Santa Aliança, e aí começa a vir as identidades nacionais. E aí a gente começa a se dividir mais ainda. A gente se É, divide cara. mais ainda. Porque assim, ó, quer ver uma coisa? Eu vou fazer uma pergunta, mas vou responder direto ela, tá? O que nos conecta o gaúcho, aqui no sul, com o cara do Acre? Até então, na dita história do Brasil, só para não perder aqui o gancho de uma resposta embaixo, ó. Somos, somos nós, os brasileiros, que batalhamos nossas vidas. Todos os dias somos todos brasileiros. Boa, isso aí faz parte. Esse Isso aí. sentimento aguerrido de estar vivo e não é não desistir, né? Porque não desistir também é um slogan. Mas é se sentir disposto, né? A continuar, a existindo. E aí o que acontece? O que nos vincula o Acre com o gaúcho? Eu tenho uma resposta para isso, tá? Que eu faço parte disso, que é o Santo Daime. Eu sou da doutrina do Santo Daime. Eu bebo há 12 anos o Daime, sou casado na igreja do Daime. Minha Maneiro, filha, cara. minha filha nasceu de parto natural com Daime. Mas se fora isso, não tem que nos conecte com o acriano. Aí vem os caras nos dizer assim, ah, mas ser brasileiro é gostar de futebol. Tá, mas futebol não é um esporte brasileiro, é um esporte britânico. Ah, brasileiro ama carro. Tá, carro não é brasileiro, é europeu, né? O samba. Não, o samba é criação nossa, mas o carnaval. O carnaval da Saturnália. Era uma festa romana. Então, tipo, o que é ser brasileiro? Cara, é muito mais. O Brasil é muito mais do que. Não, quer dizer, ser brasileiro é muito mais do que ser Brasil. Né? Tirar a roupagem Brasil e botar aquele ser humano. Então, quando tu me falou ali que a gente não precisa cantar em português ou inglês. Cara, eu fiquei sabendo agora há pouco que nos Estados Unidos não tem língua oficial. O inglês não é Aí, língua oficial dos Estados Unidos, cara. Tá você tá ligado? entendendo, cara? A viagem do lance é você, aqui no Brasil, você estava falando uma coisa muito interessante. Acho seríssimo essa relação do Daime. Eu acho que as pessoas têm que falar mais e tirar um pouco o véu que todo mundo acha que é uma porta para doideira, né? Eu acho que tem que entender bem, e vocês que praticam têm que conversar bastante sobre isso, é muito importante, é bacana. Até onde também a filosofia permite, né? Porque existe um ponto em que não é necessário que fale. Quem quiser descobrir, que vá também conhecer, ou sinta a necessidade de conhecer, né? Determinadas Exato, filosofias. Né? A gente também não pode exato. ficar fazendo propaganda de coisas que tem que ter um chamado, né? E o Daime, eu Pô, olha acredito que que tem legal. isso pra caramba, né? Só que legal, dentro do Santo Daime, nós temos uma frase que o mestre Raimundo Irineu Serra, o mestre Irineu, que é o mestre da bebida, era um negão de 2,20 m de altura. Olha só. Ele falou assim, ó, é erro fraternal convidar. Não se convida. A gente fala sobre. É isso Olha aí. só que interessante, É isso aí. né? Isso aí. É, Então, esse lance é engraçado que você tocou numa ponta. É mais fácil falar da vida e aí a música vai aparecendo do que eu simplesmente tentar separar a minha vida e só falar de música contigo. Não vai rolar. Tá entendendo? Então, nesse pensamento, eu comecei a entender que eu não era o cara do pôster. Você imagina um pôster de banda. Tem todos os aham, caras, todas as personalidades no pôster de banda. Eu não tô ali. Eu não quero ser esse cara. Sacou? Apesar de repente, posso ter um visual em relação ao meu vizinho, ou alguém aqui próximo na rua, ou sei lá, até eu e você. Eu tenho cabelo comprido, você não tem. Mas isso não quer dizer que eu estou querendo ser uma coisa. Tá entendendo? Isso às vezes é uma ideia, é a maneira como você se expressa.
Então eu comecei a perceber que a preocupação da maioria da rapaziada não chegava perto da arte. Que a arte tem aquele lance de se transformar primeiro, para depois mostrar para os outros e ver até onde vai, né, a coisa. Não querendo transformar ninguém. Mas às vezes uma música legal faz com que o cara pense e repense alguma outra coisa que eu nem tenho ideia do que ele está pensando, mas vai servir para ele. Beleza. Aí eu percebi que música era o mais importante e que ela tinha que ser popular, né? E brasileira. Aí a gente cai naquele lance do MPB, música popular brasileira. Tá, mas quem vive aqui sabe muito bem que é uma moeda nisso, né? Ao mercado e a música em si. A letra e o que passa no rádio pode ser popular para quem tiver rádio e entender a letra. Mas o acesso a eles é quase que impossível. Quanto foi o ingresso do show do último show do Milton? Não acredito que tenha sido R$ 50. Né? Eu não acredito. Não. Não estou criticando. Não estou criticando e nem estou dizendo que ele não mereça. Pelo contrário, cada um faz o que quer do seu produto. Mas é baseado nisso que eu pensei em, de repente, trocar um pouco, acessar. Porque sabe o que acontece, Diego? Eu moro em Cabo Frio. Eu faço show. Às vezes eu tenho que fazer show de graça, muitas vezes de graça aqui em Cabo Frio, porque senão a galera não vai ter show, brother. Sacou? Não vai fazer. Não vai rolar. Sacou? E aí, sabe o que acontece? Se eu cantar uma música mais bonita que for, com a letra em inglês mais perfeita, eu estou distanciando a grande maioria das pessoas que eu quero ter perto. Porque no dia a dia deles, eles não têm tempo e o mundo não deu capacidade para os caras, na grande luta que a gente tem, de acrescentarem essa arma aí, que seria o básico, né, cara? A gente tem que ensinar isso no colégio público de uma maneira séria, sacou? Porque o cara entra na internet e vai ter que lidar com inglês. Então isso é ajudar o povo de verdade, né? O cara pensar nisso. Então eu falei, vou facilitar, né, um pouco. E é onde o meu coração tá também. Não estou fazendo isso para bandeira nenhuma. Calha de, às vezes, você está entrando numa corrente em que muitos outros também fazem outras coisas muito mais necessárias do que você, e você acaba somando com o seu tijolo. É o que eu te falei, eu sou o cara que gosta de chegar com o tijolo e somar. Não adianta eu querer ser o concretão ali, que eu não curto. Então, baseado nessa ideia aí que você acabou de falar, eu falei, esquece essa parada de doom metal, porque o pessoal do doom metal vai ficar até meio chateado. Quem ouvir e vai ver o que eu toco. Sacou? Exato. Sabe o que eu toco, sabe que a gente para o tempo no show mesmo. Quem pode correr atrás tem show da gente na internet aí. A gente tem essa parada de culto mesmo. Mas eu fazia isso antes de saber que isso era um lance dos caras. Saca? Então, vamos parar de usar isso. E eu não sei também se eu virei quarentão, né, brother? E entrei numa de não precisar mais. Nunca precisei, né? Agora, então, não quero nem saber. Aí a Mila aproveitou o lançamento, tirou todos os rótulos. A gente tinha até um bonitinho, dado por um cara que a gente ama. Mas até esse rótulo bonitinho não estava cabendo mais na gente, sacou? Porque eu acho que o brasileiro, agora, depois dessa situação, velho, ele tem que se permitir. Não é deixar ninguém permitir, sacou? Confiar agora, não querer atrapalhar. Ninguém agora mais tem que dar uma de juiz, não. Ficar, agora eu vou apitar o jogo. Deixa o bagulho rolar, porque se o cara fizer merda, qualquer um que estivesse no lugar dele, qualquer um, acreditem que eu estou falando, podia ser o Bolsonaro, podia ser o Lula, qualquer um. O povo brasileiro, de repente, vai ter força para poder reivindicar as coisas depois dessa tempestade. E agora vamos nos permitir, vamos tentar entender quem a gente é, porque eu acho que, para completar a tua ideia, cara, o brasileiro é aquele cara que olha pro cara do sul e fala, do caralho, e não zoa o deboche do cara, a maneira não zoa a maneira que o cara fala. Ou o sulista mesmo brasileiro é aquele cara que vai olhar pro carioca e vai falar, não vai falar, aquele ali é um malandro. Não, o cara fala, porra, os caras falam diferente. Ou a gente vai olhar os dois juntos, carioca e sulista, pro Nordeste e vai ver, ó que foda, mano, brasileiro. Vai estar todo mundo junto trocando uma ideia, se escutando, com maior vontade de rir, mas vai controlar essa idiotice e vai partir pro melhor lado, que é a troca. Aí, bicho, a gente é brasileiro. Porque quando você tá lá fora,
Só esse ponto que te faz ser foda. Porque, contrário disso, você é tratado que nem barata, mano. Sacou? Legal. Você é tratado que nem barata lá fora. Pode acreditar em mim. Agora, quando você chega com essa brasilidade de somar, não, chega aí francês, chega aí alemão, chega aí inglês, somos todos iguais. Aí alguém solta assim, pô, brasileiro é foda, né? Consegue fazer a parada. Pô, se a gente fizesse isso dentro do Brasil, amigo, Bah, porra, anos luz na frente. A gente estaria anos luz. vamos tentar, vamos tentar. Eu acredito que a gente vai conseguir, cara. Eu acredito no Brasil, velho. Eu acredito no Brasil demais, velho. Muito. Acredito. Acredito que, ó, esse lado que eu não fazia parte, esse lado que eu, como ser humano, eu não concordava, era necessário para muitas pessoas poderem colocar para fora o jeito que realmente elas pensavam, para a gente poder passar realmente por porque uma geração passada não conseguiu fazer eco. Os livros de história não tinham vozes. E os professores eram professores pós-ditadura. Eles estavam nessa de, porra, eu preciso, cara, me formei, vou ser professor nos anos 90, saí agora dos anos 80, ditadura pura. Você está entendendo? Então eu acho, cara, que tudo isso que a gente está vivendo foi necessário e é necessário. E que a gente aproveite agora, né? Deixe a coisa acontecer. Porque só cego não vê, né, as coisas acontecendo ou o que aconteceu. E estudar, galera. Vamos estudar. Tão fácil. Tanto canal maneiro para estudar história, mano. Tanto papo maneiro que tem aí na internet. Pô, Exato. estuda e tira a conclusão, pô. Exato. Isso que tu falou é muito legal. Que dentro disso que tu veio dizendo, tem uma mentalidade. Tem uma mentalidade que flutua por aí, que fala assim, ó. Ah, o Brasil é um país muito novo. A gente não passou por guerra, por isso que a gente não tá evoluindo. Cara, eu discordo plenamente. Porque os Estados Unidos da América, né, os norte-americanos, né, porque tinha americano do sul, os norte-americanos, eles são 100 anos mais novos que a gente. A primeira colônia americana é de 1620, colônia de Plymouth. E nós começamos em 1533. E os caras já começaram a se unir, começaram a fazer todo esse processo, sabe? Então, Porque eles tinham aquele problema, né, das gangues, né? Eles se dividiam entre sectos e ficavam se matando, até que chegaram a um ponto e falou, peraí, mano, vamos tentar. Certo? Exato. Ó, a minha esposa estudou na Alemanha. E aí, eles tomando um café, lá era pedra de açúcar. A dona da casa foi e serviu, né, para quem queria, ó, vai açúcar, botou. Ela foi no açucareiro para colocar outra pedra de açúcar. A mulher travou e falou, sem necessidade, você precisa disso? Você tem certeza que você vai usar? Um país de guerra, um país que sabe... Você está entendendo? Então, assim, eu acho que agora, quem gosta de bater em mulher vai continuar batendo em mulher, independente de qualquer coisa. Agora, quem achava feio, mas não tinha coragem de falar que bater em mulher é feio, ou, vamos uma coisa mais simples, né? Bater em mulher e racismo está explodindo no Brasil de novo, e muito mais. Então a gente tem que falar disso, que está errado. As pessoas têm que ficar mais tranquilas e entender que elas são elas. Quando eu olho para você, eu estou me vendo. Né? Então não posso te tratar mal, tenho que te tratar bem. Então eu acho assim, o cara teve já exemplos pesadíssimos para poder agora ter a balança dele, pessoal, e ver por qual caminho ele quer seguir. E nós, pensadores e formadores de opiniões ou direcionadores, temos que aceitar o caminho que o cara quer seguir e continuar sendo uma porta aberta. Porque assim, quando eu venho voltando ao disco, quando eu boto um disco chamado Sem Identidade, com uma música que se chama Sem Identidade, essa música, inclusive, vou até te dar um detalhe. Primeira música que o Ada escreveu na vida, né? Ele escreveu a música e a letra a gente achou no caderninho. Essa música é para isso, é para dizer o seguinte, cara, a porta está aberta. Independente do lado que você queira escolher, sacou? É você que vai pagar as coisas. Eu acho que é esse momento que o Brasil tá, cara. Saca? Exato. Aqui a gente tem muito. Existe uma cultura de não assumir a responsabilidade, né? A pessoa fazer as coisas e delegar pro próximo a culpa, sabe? E tem que acabar com isso. Agora é o momento do eu, do ser, né? Do despertar e ver quem é quem, sabe? Tem muito isso na música. Tem muito isso na música. Muito isso na música. Olha, eu não ganho dinheiro porque o Brasil é muito ruim. Aí eu te pergunto,
pro cara, né? Tá, mas o que você fez pela música, brother? O cara fala, fazer pela música? Como assim? Porque como você tá duro? Você é o quê? Faz o quê? Ah, porra, eu toco na banda cover do Foo Fighters. Porra, eu amo Foo Fighters. Beleza, do caralho. Tá, mas o que mais você faz, bicho? Não, eu só faço isso e, pô, é mó injusto porque eu não ganho dinheiro nenhum. Mentira, porque os caras estão arrebentando mó grana, né? Todo mundo que é cover tá arrebentando mó grana, mano. Mas tô dando um Mais exemplo que as aqui, né? bandas. Mais que É, as mas, bandas que é autorais. é, Aham. é um exemplo, né? Aí o cara não estuda, não conhece a linguagem da profissão, não se dedica a um lado, né? Porque tem aquele grande coisa, se você quer aprender a fazer uma coisa, tenta passar essa coisa, o que você aprendeu, tenta passar para o outro, né? Então, assim, a música no Brasil é o lugar que mais tem campo, velho, para você poder ganhar dinheiro, de várias formas. Mas todo mundo quer ganhar através do quadrado preto, do maldito quadrado preto da televisão, e hoje desse aqui eu acho que a galera nem está explorando muito. Só quem saca da aula que explora celular. Né? Quem tem teoria, caiu para esse lado da música, eu acho que aproveita mais o Instagram, essas coisas. Agora, o artista, que é aquele cara, pô, sou bonito, toco bem, né? E, pô, vou montar minha banda e tal. Esse cara reclama da vida à toa. Porque, brother, você pode virar um professor de bairro. Isso é justo, isso é lindo. Você pode virar um professor de dois caras. Você pode virar um professor de, sei lá. Você pode ser um professor da igreja. Sabe? Você pode ser um professor do qualquer lugar, brother. A música tem vários caminhos. Vários caminhos. Então, eu concordo muito contigo, cara. Tem que parar de apontar para o outro. Porque o outro é você, cara. Você é o outro. Você está se apontando, mano. Saca? Tá se apontando, velho. Tem aqueles caras que falam assim, porra, eu odeio fulano de tal, não, porra, ele não me dá moral, não sei o que, o cara fica brigando, né? E o fulano de tal tá tomando banho de chuva na rua, rindo, descalço, brother. Nem aí, cara, nem imagina. Saca? Quando eu vi isso na vida, brother, quando eu enxerguei isso, eu falei, ah, não, cara, ser feliz depende da gente, cara. Depende Claro. muito da gente. Exato, cara, exato. Exato. E isso sabe o que me traz à mente isso? Me traz em mente que o povo brasileiro, uma parte assim, da nossa sociedade, até e aqui no plano da música, tá? O brasileiro, não, mas os habitantes desse território, eles, algumas pessoas vivem muito alto no sentido de ter noções, conceitos de mundo, vivência, e outras vivem muito presas a emoções baixas, que é inveja, ganância, fome. Não quero, tipo assim, eu não quero puxar para esse papo mais religioso dos sete pecados capitais, Não, mas tá ótimo. vem preso às emoções básicas do corpo. Enquanto o cara tá na chuva, tá feliz, tá tocando ao doom metal, death metal, tá rindo, o cara tá, pô, mas esse cara é louco, doente. Mas é o contrário, doente tu que tá preso no dedo ali, né? Ah! E é por isso que muitas vezes a cena não vai pra frente, cara. Sabe? Porque eu até tenho um slogan no canal que é Underground se faz com apoio. E muitas vezes, cara, falta apoio porque o cara que tá vendo acontecer tá com inveja, sabe? Tá Mas sabe o que criticando. acontece, Diego? Diego, mas olha só, tem uma coisa que é importante a gente entender, né? Não discordando de você, não estou discordando, concordo contigo. Mas é importante entender quem e para quem, né? E o quê. Tá, claro. O cara tem que se perguntar isso o tempo todo, em qualquer profissão, brother. Senão o cara acorda de manhã com o poder de cortar um bisturi, como tem vários, né? O cara tem o bisturi na mão, velho. Ele acorda de manhã puto e mata dois, mano. E o cara vai passar batido, dependendo dos anos de profissão que ele tem, né? Essas coisas a gente tá sujeito. Agora, o grande problema é distanciar. A gente vive mostrando pro garoto de comunidade, a gente vive falando que a música da comunidade é um lixo. Vive. Uhum. Estou falando a gente porque a gente está aqui num canal de rock and roll heavy metal. Então a maioria dos burgueses que consomem heavy metal, eles desconsideram as comunidades, tá? Acham que os caras são burros. E eu vou te falar, irmão, por experiência própria, a comunidade sabe ler música mais do que a classe média, que tem a Fender e a Gibson na mão, hein? Eu tenho isso na alma, vivência pura. E você também deve ter essa experiência. Não sei. Inclusive, eu fui professor por 10 anos da rede pública
tá? Aí, Dei aula aí. pro privado e eu sei como é que é isso. Inclusive, quando eu era adolescente, né? Ontem, porque essa barba branca é recente, né? Ela. Eu era o único metaleiro da escola, cara. Eu era o único metaleiro e, tipo assim, ó, não tinha. Eu não, olha só, eu não tinha os Spike. Era difícil achar Spike aqui na cidade. Então eu pegava as correntes de samambaia da minha mãe e rolava da jaqueta, tá ligado? E eu dava no meio dos mano do rap, sabe? Eu dava com os caras do rap. E os caras do rap me mostraram ali Facção Central, cara. Facção Central, cara, é um rap muito pesado, meu. Sabe? É Os bom caras demais. cantando assim. É. Opa, deu uma travada. Pera aí. Opa, deu uma travadinha. Tá me ouvindo? Voltou? Voltou, voltou. Tô? Parece que voltou agora. Voltou? Tá. O teu vídeo tá devagar, mas tô te ouvindo. O meu tá Só um pouquinho que devagar? eu vou ver se tá usando a. Se minha esposa tá usando o celular aqui em casa. Só um pouquinho. Quando vê, Vê tá. lá. Opa, Tudo bem, tamo voltou? junto. Tá. Já volto, pera aí. Vou ver se tá usando o celular. Voltou. Deixa um plano de fundo ali, ó. Pronto. Ih, que maneiro, cara! Essa logo aí eu tava mexendo como é que é o nome do programa, meu? No Corel. E aí eu estiquei um S assim, eu não sei usar Corel. Aí eu estiquei o S, pareceu um S. Aí eu apertei tudo errado, saiu isso aí. Aí eu acordei a Ludmilla, Ludmilla, por favor, salve isso daqui. Aí agora, anos depois, foi essa, essa maneira linda que tá aí, né? Que o Trino, o grande Trino, nosso parceiro que fez a capa do Atog, ele fez essa logo, deu uma acertada, né? Mas fui eu de madrugada aqui fazendo, isso é muito engraçado essa história. A Spectrum é essa banda que vem Opa. no fogo do cometa, né? Eu tava dizendo aqui pra rapaziada dessa logo aí, que fui eu que estiquei ela. Aí eu apertei É errado, porque eu não sei mesmo? fazer nada desse lance. Eu apertei o lance errado, ela ficou desse jeito. Aí eu gritei a Ludmilla, Ludmilla, acho que eu acordei ela. Ludmilla, vem tirar foto disso aqui. Ela foi lá assim, ah, tá. Aí ano retrasado, o Trino, Carlos Trino, né, cara, faz capa com The Cross. A gente teve a honra de ter uma capa dele também. Foi e pegou a logo e deu uma acertadona, assim, aí, pô, foi profissional. Ah, Obrigado pelo carinho, tá vendo? Você é um cara muito especial, velho, com arte. Você leva a arte no colo. Isso aí, cara, é muito raro e muito elogiado. A gente tem que passar isso pra frente, sempre. E sempre elogiar e sempre ser parceiro dessas pessoas. Obrigado, irmão. Obrigado pô, mesmo. capaz, mas Mas, que é isso? Cara, e sobre arte, deixa eu te contar. Tá, só pra fechar lá da época de colégio, eu quero falar sobre do arte já. rap, você tava falando do Então, facção, velho. cara, eu tinha cabelo comprido, né? Eu não tinha aqui ainda, né? Cabelão assim, grandão. E, cara, eu andava no meio todo mundo era rapper, né? Todo mundo era os mano. E aí os caras me mostraram facção. E era assim, ó. Eu não queria o moleque com a faca na mão, ajoelhado pedindo o seu cartão. Eu, pá, cara. E Entendeu, mano? eu tinha que ouvir, sabe? E tinha aquele Apocalipse 16, Contos do Sul. Cara, quando eu vi aquele Contos do Sul, que isso evangélicos, né? Mas evangélico das antigas, né? Eles, Mas é cara, muito tipo, bom, mano. e aí, cara, a música da comunidade é verdadeira, é da entranha, não é uma coisa superficial, sabe? É por isso que. Agora eu vou falar. Agora eu vou falar. É por isso que essa elite retrógrada, branca, que acha que é europeia no Brasil, se considera melhor. Porque ele não entende o que é a raiz da história. E para não conseguir se conectar, ela critica. Porque a falta de conexão, ela gera o quê? Ela gera violência, ela gera o estranho, ela gera ódio. Entende? Então a Complicado. comunidade tá anos-luz. Tá anos-luz, tá ligado? E outra coisa, a comunidade canta com a boca. É com a boca, não é com o instrumento, sabe? É herança do Brasil, do afro, do indígena, sabe? Cara, enfim, se eu falar disso aí, eu Por vou. isso, por isso, Diego, eu acho que o que a gente faz aqui na Spectrum é música pesada brasileira. Porque a música pesada brasileira já existe. É Racionais, Caetano, naquele disco, eu esqueci o nome do disco, é um disco pesadíssimo, Livros, naquele disco Livros, que eu acho maravilhoso. E você pode citar milhões de outros caras, velho, sacou?
díspares da cena, que se tivesse engajamento, essa parada, não digo que seja um engajamento, acho que seja uma dor verdadeira. Porque quando você diz essa frase da facção, mano, eu também fiquei muito novo, exposto a isso. Né? No meu caso foi o disco do Racionais. Eu ouvi aquilo e falei, porra, mano, eu não tenho como ficar cantando sobre... Nada contra, eu amo ouvir Blind Guardian e o Blind Guardian, que são os caras melhores que falam sobre aquilo. Né? Adoro botar aqui, Blind Guardian para ler Senhor dos Anéis. Faz uma conexão perfeita, sacou? Mas eu já acho uma perda de tempo. Essa é a opinião do Cristiano, falando pro Diego, aproveitando esse momento, que eu acho que é para isso. Eu acho que é uma perda de tempo um cara brasileiro da comunidade querer ser o Angra, sacou? Eu acho que ele tá perdendo tanta coisa, tá jogando tanta coisa fora, mano. Um amigo meu fala assim, já reparou que se a gente tivesse banda de black metal real, tava todo mundo vestido de cangaceiro? Eu falei, puta que... É mesmo, cara! É mesmo, cara! Ninguém ia tá com maquiagem branca, todo mundo vestido de cangaceiro, sacou? Porque o Lampião... Porra, velho! Black metal, velho! Sacou? Tu abriu a minha cabeça agora, porque, meu... Mas, ó, procura, porque tem. Procura, porque já tem. Então, é por isso que eu falei, esquece rótulo, Ludmilla. É música, e música brasileira e pesada que a gente faz, brother. Porque já tem, tudo que você imaginar já tem, cara. Sacou? Já tem, já existe. Só não foi dada a voz, porque a galera do barco tem muito dinheiro, cara. Tem muito dinheiro. Vi de gente da cena que já morreu e voltou dos mortos, velho. E tá aí fazendo de novo as coisas dessa galera, velho. Sacou? Porque o dinheiro, vai falar que vende. Não sei se vende. Tudo vende, cara. Sacou? Tem gosto pra tudo, tem gente pra tudo. Só que você tá certo. Tá tudo errado, assim. Mas a galera do rap de base tá fazendo um trabalho bonito. Você faz um trabalho muito maneiro. O Quarto do Som faz um trabalho muito maneiro. Tem muita gente fazendo um trabalho bom. E aí a gente vai fazendo o que a gente tem que fazer, brother. Expandindo. E o público vai aceitando. Sacou? Vai aceitando e vai se vendo. É importante que eles se vejam. É importante que nesse disco... Esse disco eu fiz para isso. Pro pai e filho do metal, para você e sua filha. Vocês tirarem essa onda de cantar mesmo. E, mano, eu vou além. Sacou? É que... Eu respeito muito os lugares de cada um. O cara que quer gravar um disco, ele tem que entender por que ele quer gravar um disco. Ele pode gravar um disco na sala dele ou entrar num estúdio de milhões. Depende do que ele quer, sacou? Não é uma regra. Mas esse disco é para o cara olhar para a família e falar, pô, peraí, eu não preciso ser um alcoólatra, um maluco, um drogado porque eu escuto rock. Posso ser um cara de família. E não preciso ser evangélico. E não preciso ser católico. Ou de repente eu posso ter uma religião, sim, e curtir meu rock. Opa, eu posso ser normal, velho. O cara tá tocando com o filho dele. Não tem nenhum gênio ali. Não tem nenhuma coisa demais ali. É o garoto que poderia ter dado, não sei, uma bola, né, no pé dele. Ele, de repente, ia se revelar um bom jogador de futebol. Então, eu acho que a gente tem que ter esse parâmetro mesmo, bicho. As coisas estão erradas. Mostrar que... Ah, é legal, você gosta do Angra. Você quer saber um negócio engraçado? Eu sei que você não perguntou, estou me falando demais isso. Mas você quer saber onde eu vi que eu podia tocar heavy metal? Porque até então eu achava que era um cara do samba e do samba. Sacou? Minha família toda é do samba, velho. Eu tô acostumado a ver aquilo ali desde pequeno. Então, assim, há todo... E é sério a parada, saca? Meu tio ficou muito chateado quando eu não seguia a parada. Meu pai também... Meu pai entendeu mais porque ele é um cara que curtia rock. Mas rolou uma decepção, sacou? De todos os mais novos não quererem seguir. Mas foi vendo o Carlos Lopes e vendo o Marcelo Pompeu que eu vi que eu poderia, cara. Que um cara da minha cor podia estar ali. O Carlos com aquele cabelo dele, todo soltão, caralho. O Pompeu daquele jeito dele. Brasileiro pra caralho. Os dois, um muito carioca e o outro muito paulista. Eu vi ali, eu falei, porra, velho. Porque o Sepultura, maravilhoso, mano. Sepultura maravilhoso. Mas os caras tinham uma outra cara, velho. Sacou? Lá, chamados de Jungle Boys. E aqui, chamados de os caras que iam exportar o Brasil pro mundo. E tem gente que esquece, né, mano? Pra finalizar, esquece do Tom Jobim, esquece da Carmen Miranda, esquece de uma porrada de gente.
Parabéns, pô, a Anitta, um amigo meu me ligou e falou, pô, a Anitta ganhou o Grammy, a Anitta ficou famosa lá fora. Eu falei, caralho, mano, parabéns pra Legal. Anitta, ela é do caralho, ela tirou mó onda, mó nego torcendo contra, ela tá lá tirando onda. Parabéns pra ela. Mas tem Carmen Miranda, mano, tem uma porrada de gente aí lá atrás, mano, Pixinguinha, velho, sacou? Porrada de cara. Eu acho que é Tinha. isso, cara. Sabe, não é pra todo mundo, não é pra todo mundo mesmo fazer isso, é um trabalho chato. Tem que gostar de ser brasileiro. E Tem. ponto, Tem, mano. tem que Sacou? Era gostar. mais fácil estar indo para Portugal. A gente queria isso, Diego. A gente ia para Portugal antes da pandemia, morar em Portugal, a banda, a gente ia viajar aqui o Brasil com a banda, depois eu e o Ludmilla a gente ia para lá, porque achava que a onda devia ser essa. A pandemia aconteceu e uma coisa que já estava lá dentro, eu olhei e falei, porra, não, bicho, precisa ajudar quem está aqui em volta, saca? Foram mais de 50 cestas básicas que a gente conseguiu atravessar aqui em casa, sem sair de casa, sacou? Para todo o pessoal que precisava, a gente conseguiu atravessar aqui. As cestas chegavam, a gente por telefone ligar, passava para quem tinha que passar, as pessoas vinham aqui com máscara, a gente conseguia fazer, ajudar, roupa, brinquedo. Isso é uma constância aqui em casa, sempre rola, mano. A gente sempre tá. A minha mulher, ela é fundadora do Ciclo do Bem em Cabo Frio, né? Começou com essa parada das mães, de trocarem roupas de mães. Você Aham. compra um enxoval todo novo, né? Para sua filha, pô. Aí em meses já não tá usando. Muita gente às vezes quer guardar, guarde alguma coisa, uma peça, mas tem gente que precisa muito e não vai ter dinheiro para comprar. Aí a gente pede para a pessoa cuidar muito bem, cuidado, para poder ir passando eternamente. Então tem bebês aqui, a Ludmilla consegue contar ciclo de 7, 8 bebês. Desde que começou com a mesma roupa. E você pega, cheira, você pira, mano. Porque o carinho que as mães têm, o cuidado que elas têm dentro desse grupo, vão ensinando as que Cara, chegam sem essa experiência. Sacou? Vai deixa, ensinando. deixa eu te contar algo então. Lá na doutrina do Santo Daime, né? Quando começou a pandemia, nós temos o Correio do Bem, tá? A gente faz essa mesma coisa da troca. E aí o que acontece? Quando começou a pandemia, cara, eu tinha, eu tinha saído do meu concurso, eu era professor concursado, tá? De estabilidade. Já fazia 3 anos que eu tinha saído do concurso. E eu tinha montado um Legal. projeto Ó, social. Eu ó. tinha, eu tinha montado uma ideia de o quê? Já ouviu falar em agrofloresta? Já, né? A- Já ouvi essa ideia Agrofloresta. já, cara. De plantar árvores e comida junta, que tudo se ajuda e alta produtividade. E aí eu Que comecei a maneiro, plantar cara. agrofloresta. Eu comecei a plantar agrofloresta nos espaços ociosos das escolas públicas, para gerar segurança alimentar. Aí eu retinha as crianças no contraturno e dava aula de empreendedorismo e sustentabilidade. E aí eu pegava dinheiro, olha só, olha onde eu vou parar. Aí eu pegava dinheiro das empresas para me sustentar, né? Aí veio a pandemia, fechou as escolas, eu perdi o investimento. Cara, eu recebi o Correio do Bem, cara. Eu recebia a roupa das crianças da igreja e passava as minhas para as próximas. E o cheirinho novo, cara. O cheirinho novo, assim, de cuidado, cara. Meu, me emocionei agora. Meu, cara, é isso aí. É É conexão, muito lindo, cara. Muito é lindo. acreditar na história. E, cara, eu vou contar uma coisa que é quase contraditória, tá? Não é contraditória, mas assim, ó, eu tomo Daime, eu acredito no Daime, tá? Só que eu sou uma pessoa muito mental. Eu preciso ter argumentos mentais para me sustentar vivo. E eu encontrei minha calma no budismo, tá? Eu encontrei minha calma no budismo. Só que no budismo não tem Deus, tá? Então eu sou uma pessoa que não é que não tem Deus, ele não se preocupa com Deus, né? Então no budismo não tem fé em Deus. No budismo tem fé na humanidade, que todos os seres podem se iluminar e sair das trevas do topor mental. E aí fechou comigo, tá ligado? Eu tenho fé na humanidade. Eu acredito no próximo. Eu sou professor, cara. Eu sou professor, sabe? Então, cara, veio as coisas pra mim. A minha esposa cuida, cuida, eu sei o que vão passar, vão passar. Aí acabou a pandemia, a gente voltou pra igreja, né? As pessoas juntas, né? Aí tava a filha do meu irmão Zasco, que hoje tipo, ele presta serviço pra minha empresa. Agora ele correndo com a roupa da Branca de Neve, que era da minha filha. Então, cara, meu, é isso Que aí, cara. maneiro, cara. É um ciclo, cara. É um É um ciclo tão bonito. Tem uma máxima, assim, minha experiência que eu passei.
Eu perdi minha mãe agora com um câncer pesadíssimo. E essa energia de tanto estar fazendo as coisas, nesse momento de dor, você passa pela dor normalmente, como qualquer outro cara, mas parece que essa energia que você vai depositando nessa troca que você vai vivendo, né, nessa experiência de você estar doando, de estar passando, eu não chamo de doação, porque ninguém dá para o outro. Aqui em casa a gente não dá para o cara ficar eternamente. O cara vai estar passando, né, sempre. Então é meio que uma ponte. Isso me segurou, cara. Isso me segurou muito. Eu entendi que você pode seguir qualquer religião, mas se você não tiver o fogo dentro de você queimando, a chama viva, né? Não vai adiantar nada, cara. Sacou? Então essa chama tá Ah, na caridade. Essa chama tá na caridade. O cara que não tiver muita noção de como achar, é só ele começar a ir pra rua, participar de algum grupo que dê alimentos às pessoas que desassistidas, ou que faça esse lance de doação de alimentos ou roupas, que ele vai sentir na caridade o combustível para a tristeza. Ou, melhor dizendo, o combustível para combater a tristeza. Né? Porque a caridade te faz pensar no além da tua dor, né, cara? Você ali, exato. você vê que não é Alteridade. só você. Porra, bicho, eu sou um cara que convivo com caras que tocam com paredes de amplificadores. Eu tiro o mesmo som dos caras de um amplificador muito menor, valvulado, e de uma guitarra que eu tô anos. Tem uns caras que estão falando, porra, não vai trocar de guitarra? Eu falei, pô, mas eu não troco de mão. Por que eu vou trocar de guitarra? Não é questão. Exato. Genial, genial. Genial, muito Saca? Eu não bom. tenho como trocar de mão. Então, porra, é ela mesmo. Sabe? É o mesmo luthier. O luthier que eu vou, o cara tem uma ficha de uma guitarra que eu tenho, de uma Stratocaster que eu ganhei com 14 anos. Ele tem essa ficha desde que eu tenho 14 anos, tá lá a data, lá escrito lá, a primeira vez que eu levei guitarra. É o mesmo cara. A vida boa é a vida comum, normal. Mesmo que você seja o presidente da República. Hoje não, a partir de janeiro, a gente vai ter muitos exemplos disso. Eu estava lembrando com o Ludmilla determinadas coisas desse senhor que vai agora ser o presidente da República, e a gente vai ter banhos e banhos e banhos e banhos de vida comum. Vai ser muito engraçado isso, cara, saca? De exemplos de vida comum. Então, assim, isso é o segredo. Você pai, sabe qual é o segredo do homem. Eu não estou aqui para revelar para o cara que não quer, que é olhar no olho do teu filho, mano, quando nasce. Quando você tem essa Exato. experiência de olhar, eu acredito que o cara que abandonou o filho ou não pôde ficar perto, se não for uma outra razão muito séria, ele não pôde olhar no olho do filho no momento. Porque até o Exato. bandido mais cruel, não é verdade, cara? Não é Verdade. verdade? É, Isso meu muda filho. tudo, muda o jogo. Muda o jogo, né? Muda o jogo. Cristiano, vamos abrir agora para perguntas, tá? Porque o pessoal já está mandando dois convites para participar aqui há horas já. Eu vou abrir para Demorou. convite. Eles fazem as perguntas, a gente responde, a gente volta e segue falando, Tamo tá? junto. Tamo junto, Vamos. cara. Prazer. Fique à vontade. Vou mandar para o primeiro que mandou aqui, e depois eu mando para o. Opa, tá, acho que ele peraí. Vamos só um pouquinho. E tá. Eu quase tentei ser lutador também, quer dizer, fazer arte marcial, né? Mas aí eu caí de mau jeito. Essa história é engraçada. E aí o cara sabia que eu tocava violão. Aí quando eu caí, ele que me jogou assim na parada falou: Ai meu Deus, vai quebrar o braço do guitarrista! Aí nunca mais eu voltei. O próprio cara. Eu falei: Não, melhor não, né? Melhor não correr. Vamos lá. Era pra ser músico. Cara, eu aceitei eu aceitei o convite, mas eu acho que não entrar, ó. Acho que não. Um, de, um deles era. Acho que eu tenho conhecido aqui, Deus, ninguém mais pode. Ninguém mais. E o outro.
que mandou aqui o convite era o The Granader. Pessoal, se quiserem participar, é só mandar o convite, entra, faz a pergunta e segue a conversa aqui. Mas falando aqui, ó, duas coisinhas então. Quando tu falou do logo aqui, né? Cara, quando começou a pandemia, meu, eu tive que me reinventar, né? Porque eu tava tudo parado. Aí até conheci esse meu sócio hoje. E eu comecei a trabalhar com tecnologia, né? Hoje eu trabalho com realidade virtual e Tour 360. E aí, cara, caí de cabeça no After Effects e no Photoshop. Hoje, assim, ó, eu A só. Mila que sabe. A Mila é boa nisso. Como? A Mila é muito boa nisso. Vocês vão adorar trocar ideia. Ah, Porque agora então. ela vai adorar, Adoro, adorar. adoro. Não, eu comprei o pacote Adobe, então eu tenho tudo assim originalzinho aqui, ó. Bah, toco, meu, edição de Então vocês imagem, vão tudo. trocar muita ideia. Vocês vão trocar muita ideia. Porque a Ludmilla Tá? é a parada da. Aqui em casa, É, assim, né? Ela é a pessoa. Ela faz as capas já há anos. Agora que a gente decidiu. Eu sempre fui aquele cara bobo de falar, a capa da Mila, a capa da Mila. Mas agora que ela meteu a mão de fazer dessa maneira, né? De usando Photoshop e tal, esse lance todo. Então tá. acho que vocês vão se Não, dar bem demais, vão se dar bem demais, velho, falando. agora, Esse aí agora quem eu fez entendi. foi o Trino. Como? Esse de trás, atrás de você, foi Carlos Trino que. Como é que eu posso Foi ele? dizer? Ele pegou o logo, que era esse aí, Aham. original, e deu essa cara, assim, de banda profissional, né? O cara já trabalha há Tá, anos com isso, né, cara? Fez The legal. Crores, fez várias bandas iradas lá do Nordeste. Agora que tu falou isso da Carlos, Ludmilla, eu entendi. Ela botou uma mão sobre a outra, deve ter botado um blend mode ali, deve ter apagado um pouco o dedo superior, porque a mão verde sobre a mão vermelha. Eu até comecei a ver já o processo de construção da imagem ali agora. Ah, que legal. Cara, e outra coisa, você falou sobre música, eu. Cara, tipo assim, ó, eu comecei a me reinventar muito forte na pandemia. E aí, um amigo meu, que é professor de filosofia e músico, ele me deu essa flauta aqui, ó, de PVC, uma que flauta maneiro! transversa C, e eu tô um mês grudado dela, tá ligado? Treinando. Não vai ser o som bom agora, tá? Porque tá ruim, mas. Que honra! E eu tô Que mal me. maneiro! Eu tô. Aê! Pô, E, que cara. maneiro, cara! Aham. Não, tem até uma rolhazinha aqui da ponta, cara. Eu tô a live toda agarrado nela, tá? Que coisa Segurando aqui o linda, dedinho aqui, cara! ó. Que Porque, coisa ó, meu, linda, cara! cara, O teu mês já. pode falar. Vai, por favor, por favor. E qual é o Cara, sentimento? Você foi paixão à primeira vista? A primeira eu passei a escutada? primeira Quando vista, você. cara. É que assim, eu botei na boca que assim, nem sabia soprar, né? Fiquei no ali e, cara, me deu uma. E outra, tu pega que assim, a coluna reta, né? Não é assim tortinho, né? É reto, assim, disciplina. Tudo a ver comigo, que eu ando retinho, né? Aí eu peguei aqui assim, botei, eu fiz o. Opa. E aí eu olhei assim, cara, pra mim, sabe? Tipo, é. Porque assim, ó, eu gosto muito de muita. Eu sou um cara barroco, como eu gosto de dizer. Eu gosto de coisas com muitas notas, detalhes. Então eu gosto de. Assim, eu adoro Malmsteen, mas não gosto dele, né? Eu gosto da música dele. Então, cara. Ah, ele é gente fina, ele é gente fina. Tem que entender o cara, velho. Se a gente olhar o cara, se a gente olhar essas pessoas, né, da cultura delas, você vai ver que elas são extremamente corretas da cultura delas mesmo, não Ah, muda com nada. certeza. Com Você certeza. imagina, Exato. você imagina se ser um gordinho sueco que toca pra caralho, mas tá no instrumento errado. Que era pra tu estar tocando violino, convivendo com aquele pessoal do violino, e tu tá tocando heavy metal. Deve ser um saco, Ah, velho. então, é igual o Blackmore. O Blackmore é o cara do chapeuzinho britânico, né, do Deep Purple, né? Maravilhoso, né, cara? Maravilhoso, Maravilhoso. Blackmore. Meu Deus. Que ele tem Maravilhoso. aquele jeito nobre, lord, um lord, né, do século XVII, né, que só falta um lencinho branco aqui no parado aqui em cima, sabe? Então Você é citou ele. uma coisa que eu acho tão engraçado, cara, assim, tem os estereótipos, né? O Hendrix, né? Eu nasci em 81.
Então, nos anos 90 que eu comecei a pesquisar as coisas mais sérias, né? Tipo 93, 94, eu era um moleque adolescente lá correndo atrás. E aí o Hendrix, ele me levou pro Blackmore, e o Blackmore foi me levando pros caras da Strato. Muito engraçado isso, né? Tinha uma galera na época que gostava de Slash, aí conhecia Joey Perry, aí conhecia os outros caras das Gibsons, né? E eu Uhum. lembro do Hit Blackmore me chamar a atenção porque ele tinha uma preocupação de cantar com a guitarra. Ele não queria só tocar guitarra, né? Essa coisa, ele parecia um flautista, cara, tocando. Você citou agora ele de uma maneira. Ele faz uns solos com umas adornações que parecem um flautista. Muito bem citado. Estude isso, cara, é legal. Muito legal. Muito legal. Flauta é muito legal. Eu tô. Né, eu sempre gostei muito de música clássica, porque aqui em casa eu sou filho adotivo, né? Então minha mãe é uma alemã. Legal. E aí eu sempre tive muito contato com coisas europeias, né? Coisas assim do continente europeu. Então, cara, Sebastian Bach, Mozart, essas coisas eu ouvi muito. Mas eu gosto mesmo de cravo. Cravo e oboé. E eu sempre ficava ouvindo aquilo ali, né? E puxar pra guitarra. E agora eu descobri que eu posso fazer na flauta. Aí eu peguei a flauta e comecei já nos. Como é que é os. Opa! Né? Daquela passagenzinha do bar, né? Que é a BWV 500, 565. Pam, blá, 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 Pode crer, tã. pode crer. E, Agora, cara, você tocou soprano, me lembrou aquele cara do Jethro, sim, sim, saca? então. Não joga Eu isso fora não, sei. cara. Não joga isso fora não, porque ele toca daquela maneira que diziam errado, mas ele tocava aquilo ali, criou uma escola. Então, é legal, eu gosto quando eu escuto isso. O cara soprando e cantando junto é muito maneiro, brother. Muito maneiro. Então, Muito maneiro. o, com um mês com a flauta só, né? Mas eu me arrisco a tentar fazer uns. Que é uns. Epa. Saiu ruim, mas é. Gostei, gostei. Fez um riff. Começar essa jogadinha, né? Nota pedal. É isso aí. Depende disso, de você ter o start. A melhor coisa que Exato. tem para música, tá? E aí você pode tirar de qualquer lugar, como você está fazendo. Não precisa você pegar um manual de como se toca. Agora eu vou estudar o professor, eu vou ver quem é o cara mais foda que toca flauta. Não, isso com o tempo vai acontecendo. O lance agora é você responder aquela a força primária, ao que te chama primeiro ali, né, cara? Que é isso e fazer. Muito maneiro, hein? Vou guardar, vou anotei no meu caderninho e futuramente vou perguntar a você, inbox, se já tá tudo, se já tá tranquilo, se já tá querendo dar um voo, que a gente já grava isso no disco, pô. Música Bora, bora. construtivista é a parada, cara. Não, Construir e construindo é o lance, é o grande lance. o grande lance. Bah, Parabéns, cara, cara. Parabéns, hein? Gostei do que eu ouvi. Mete bronca, mete bronca. não vou meter, Maneiro. bora. Não, Ó, eu não levo jeito nenhum da minha boca mal cantar, sacou? Porque eu não tenho embocadura, não tenho jeito nenhum para fazer isso. Parece que eu vim para fazer a coisa certa mesmo. Apesar de estudar piano, mas estudar o lance das notas do piano, porra, comparado a Ludmilla, eu sou um frango tocando piano, né? Minha mulher toca piano, estudou desde nova, então ela tem toda uma abordagem. Agora eu toco com três dedos, assim, muito mal, mas estudo, gosto de estudar coisas ali, criar coisas ali. Então, esse instrumento e piano, instrumento de sopro, né? Mandar um abraço aí pro Pedro, Pedro que toca na Cristiano Guerra Band, sax e flauta, velho. Putz, cara, tá maluco? Isso é muito. É instrumento de vocação, mano. Guitarra é fácil. Isso aí não é não, mano. Isso aí é vocação, velho, na moral. não, vamos embora então, né? Vamos produzir, vamos preparar ano que vem aí. Preparado. Cara, sou pilhado máximo. Inclusive, essa semana que passou, dois conhecidos meus das antigas, a gente fez contato pra voltar a tocar, cara. Voltar a tocar um death metal que, Eu sou exato, flauta?
Já pensou, cara? Eu colocava no alto. Porra, Mas, velho! mas é isso mesmo. É isso Do mesmo. caralho! E a temática, nós estamos buscando uma temática. A gente não quer focar no tradicional, né? Porque o tradicional é o tradicional. Tipo assim, morte, essas coisas assim, a gente não quer. A gente quer trazer coisas mais. Uma linguagem assim, de protesto cultural. Porque, tipo assim, ó, quando eu me casei lá na doutrina, eu tive 14 padrinhos de casamento. E um deles é um índio Mapuche, lá do Chile. E aí a gente vai trazer a emanação da cultura Mapuche, sabe? Esse resgate do vento, das alturas, da floresta. E, cara, queremos inovar. Inovar dentro do que já Sabe, existe. você me lembrou uma coisa que eu acho legal contar pra você, que tem até no YouTube isso aí. Eu convivi durante, acho que foram 2 anos, mano, o Trindade. Trindade era um índio daqui da onde que ele era? Daqui da Tamoio, um Tamoio, um Ó, descendente de Tamoio, brother, sacou? De Búzios, um cara enorme, velho, índiozão, baixista. Tem ele tocando com a Cristiano Guerra Band, uma versão que a gente fez para Funeral Electric, Electric Funeral do Sabá? Black Sabbath. A gente tocou isso numa festa de 400 anos aqui da cidade de Cabo Frio, num convento onde foi um cemitério da época do descobrimento. Então a gente foi tocar lá. Aí falou, cara, é o lugar que é para você poder jogar toda a sua energia fora, né, velho? Porque você vai estar lavando a alma lá dos teus antepassados. Passado, E esse né? cara, Fred Trindade, ele faleceu ano retrasado de um mal súbito, mas tem gravado lá ele tocando comigo na Cristiano Guerra Band. A gente gravou um disco junto chamado Sangue Cabo Frio 400 anos. Eles estavam comemorando 400 anos de Cabo Frio. A política fica brigando entre 400 e 410 anos. Eles sempre ficam assim. Quando um lado da política assume, é a Ah, contagem a partir do 400. Quando o outro sim. assume, aí já está fazendo 417 anos. Assim. É Sim, ridículo, cara. É ridículo e deixo aqui o meu protesto para essa política fedida que habita na região dos lagos. E a gente tem um filme sobre isso também, eu e meu sogro, e mais um outro parceiro, eu não lembro o nome do parceiro. O Ivan Cruz fez um filme sobre isso, um curta. Curta Memória Curta, onde a gente fala isso. Lá em 2011 a gente já falava isso e nunca mudou, né? Esquerda ou direita, tanto faz quem entra, sempre usa o poder para sacanear a galera. Sim, Aqui na região é por aqui, é nesse é, nível, né? aqui, Então a gente aqui também. tocou nesse lugar, foi do caceta, bicho. Me lembrou porque ele era um índio. Ele era um cara na essência, brother. O cara era muito maneiro conviver com um cara desse. Sou muito agradecido. Ele e o Diego Salustiano foram dois caras muito importantes na história das bandas. Exato. Esse Taita, que lá nos Andes a gente chama o índio, o pajé de Taita, né? E Taita é pai. Ele é muito importante na nossa caminhada também, né? Na humildade, nos ensinamentos, como passar as coisas. Os índios têm muito a ensinar pro povo. Muito a 15 ensinar. padrinhos, cara. 15 padrinhos, né? 15 que você 14. falou. 14 14. padrinhos. Que lindo, Aham. cara. Mas, Que ó, lindo. umas 10 falanges espiritual lá junto. Então Que multiplica lindo, por 10. cara. Não, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Sigo o Depois eu mando as hermetismo, fotos. a filosofia hermética, já há muitos Como? anos. Eu sigo a filosofia hermética há muitos anos. E hoje eu me encontro me aprofundando na teoria espiritista, do espírito, né, do espiritismo ali, mas não frequento nenhum lugar. Estou lendo os livros de Kardec, né, ampliando Claro, assim, né, a isso, claro. cabeça e entendendo que é totalmente diferente da religião que foi criada, né? Eu gosto muito de Ah, ler. Eu gosto eu muito de também. ler. Mas frequento a igreja católica com a minha esposa. Todo domingo que dá eu vou lá, encontro meu sogro. Já toquei lá muitas vezes, acho muito divertido. Tem uma banda de roqueiros lá, cara, que os caras sai de lá todo mundo roqueiro. Eu falo, mano, pode ser roqueiro aqui dentro também, Deus não tem problema não, tá tranquilo. Eu acredito que não Falando, tem modo de respeito, né? tem uma banda que eu entrevistei no canal aqui,
que é a Mitzen, ou Mitzai, lá de Brasília, que eles se conheceram, o baterista, que é o Aquiles, o fortinho que usa uma máscara, conheceu o Jeff da guitarra na igreja. Aí o Jeff tocava assim, tocava ali, e ele tocando assim, esse cara não vai parar de tocar uma guitarra, não aguento mais. E o Jeff lá, esse baterista não vai parar de tocar bateria, não aguento mais tocar guitarra. Tipo, os caras se bicando, e aí fechou a banda e surgiu a banda. Você vê, né, cara? Isso está dentro de ser brasileiro. Aqui no Brasil, várias outras culturas têm esse orgulho de falar que o cara veio da igreja, ou que o cara frequenta a igreja. A gente é que tem esse impedimento dentro do underground ainda, né, cara? E aí, nesse impedimento, desculpa eu falar isso, eu respeitando a todo mundo, tá? Nesse impedimento, a gente teve essa visão horrível que foi filmado de um cara dando um soco na cara de uma menina no show do Garotos Podres de São Paulo, em Limeira, mas essa filmagem é só um retrato do que a gente explana o gay e o negro da cena, mas deixa entrar os fascistas, cara. Eu não entendo isso. Eu não entendo isso, sacou? A gente deixa quem tem que participar da cena mesmo, de verdade, numa situação ruim. Quantos amigos meus homossexuais e quantos amigos meus negros evitavam ir até entenderem que eles eram a mola principal da coisa. Aí os caras entenderam e não tiveram mais medo. Mas quantos deixavam de ir a show achando que não era o ambiente deles? Você tá doido, cara. Não existe música sem o negro, sacou? Não existe. Não. E se a metade dos metaleiros entendesse o quanto que as opções sexuais, além de homossexualidade, são diversas dentro da cena do metal, dos caras que eles curtem, ser homossexual é a coisa mais leve que tem no meio de muitos caras famosos que eu conheço. Muitos deles acham que isso aí é careta. O cara é homossexual? Que careta, pô. Eu sou microfone sexual, sacou? Já não, velho. Sabe, o cara tem umas coisas muito doidas, entendeu? Então a gente tem que não ter vergonha da gente. Parada grande, cara, é essa. Se as pessoas fossem cegas, elas não veriam nada disso. Iam aceitar tudo, tá ligado? Mas não, se apega aos olhos, né, cara? Não tem um cara que escreveu um livro assim, cara? Quem foi o cara que escreveu? Nossa, esqueci. Todo mundo acorda cego. Todo mundo acorda cego no mundo, velho. O mundo fica um lixo. Teve até um filme desse livro. E tem um outro também que ele escreveu. Não é o livro de Eli, se não me engano? Não, Putz, se alguém souber, escreve aí no comentário. Ou deixa depois pra gente. Eu esqueci o nome, cara. Não sei se é um espanhol, não sei se é do Saramago. No livro dele. E tem uma que o mundo todo acorda consciente. Tipo, sabendo que jogar um papel no chão é ruim. O mundo todo acorda consciente, assim. E aí, velho, sabe o que acontece? Não tem eleição, velho. Não tem. Mas eleição, tá perto de uma eleição. E não tem eleição, porque os caras acham que não tem nexo votar. Não tem nexo ter presidente. Eles começam a descobrir um novo mundo. Porra, como é que é o nome disso? Tem um do cego, que todo mundo fica cego, e tem um filme. E tem esse que todo mundo fica consciente. Acho que é um Saramago. Se eu não me engano, deve ser um Saramago. Eu já ouvi falar que todo mundo acorda consciente. Cara, é muito doido. Esse é o livro. Esse é o livro. Os dois são livros, né? Só o de cego, eu acho que foi um brasileiro que fez o filme, se eu não me engano. Todo mundo acorda cego, você imagina? Aí não tem lixeiro, não tem nada, brother. Não tem rico, não tem pobre, mano. Porque o rico tá cego, não sabe beber água, a empregada dele não conseguiu chegar em casa e o cara tá, puta, velho, que filme louco. Umas coisas dessas, a gente tinha que entender, né? Tinha que entender isso. Cara, agora tu mexeu aqui em coisas profundas, tá ligado? Porque sabe o que isso me lembra? Isso me lembra... eu não quero falar em utopia, tá? Porque utopia já me lembra debate acadêmico, né? Eu fui muito acadêmico muitos anos. Mas isso me lembra aquela série de ficção científica, Jornada nas Estrelas, que eles superaram a pobreza. Sabe qual é o nome do meu cachorro, cara? Eu tenho um cachorro aqui. Deixa ele vir aqui. É o Spock. Spock. Fantástico, fantástico. Cara, eu sou simplesmente... Olha o Spock aí, ó. O Spock. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera. Eu adoro isso, cara. Vida longa e próspera. Só que o dedinho aqui é do Kung Fu ali, ó. Eu não consigo direito. É um monte de guitarrista muito torto.
Não, tudo certo, tudo certo. Mas pode fazer aqui, ó, do budismo também, aqui assim, ó. Não tem problema. É. Ah, e, cara, assim, eu sou doente por Star Trek. Eu também. Aquela concepção de mundo. Assisti tudo que existe, eu assisti, cara, porque eles pegam os arquétipos do ser humano e jogam em planetas separados, né? E aí tem que se comunicar. Então, cara, eu vou dizer assim, ó, eu vou falar uma frase que pode até dar debate, tá? Mas a gente sabe que, independente de todas as imperfeições do ser humano, tá? O futuro presidente, ele é um cara de não do conflito, né? Ele é um cara que gosta de comunicação. Ele atrai as pessoas, né? Cara, a É. Enterprise é ele. A Enterprise tá andando e bora, pessoal, bora, vamos conversar. E, Eu acho assim, existem políticos e existe o Lula, cara. Brizola e exato, Lula, tá ligado? Brizola e Lula. Mas eu não vou ficar falando como se eu fosse um apaixonado pelo Lula. ótimo, Eu vivi excelente o primeiro governo do Lula, sacou? Eu também. vivi. Eu era um cara com sonho que se tornou realidade. E a realidade que eu tô te falando, ela é o pior, ela é o maior problema da nossa classe de músicos. Por quê? Eu só consegui essa realidade quando eu comecei a encarar a burocracia de uma maneira normal, que como todo profissional teria que encarar. Então, eu ultrapassando esse lance burocrático de ser um músico cadastrado, ser um músico que tivesse as músicas registradas, e para isso vai ter o trabalho de saber como vai fazer. Todos esses poréns que ninguém fala, que todo mundo só gosta de querer ser o cara do pôster, porra. Saca? E é Ah, isso é exato. ali que eu falei para você que eu não vou ser, ninguém aqui vai ser o cara do pôster. Não tem isso, não tem como. Né? Então, assim, depois disso, quem proporcionou o Brasil? E eu tô falando de mim, cara. Eu não sou nem o Ray Charles para falar de mim, então eu vou falar do outro. Eu vou falar de um exemplo que eu vi assim, um cara que tinha uma casa dele de aluguel, aí dentro da casa dele ele conseguiu, através do Bolsa Família, dividir para a comida da família dele e comprar 10 pipas. Daqui a pouco, amigo, ele passou o Bolsa Família dele, que existe isso na programação do Bolsa Família, para o próximo conhecido que ele tinha que precisava, porque ele, graças àquele incentivo, aquela vara de pescar, ele virou um pescador de pipa e tinha um negócio dele, e agora queria passar para frente aquilo ali para o outro ter uma chance. Se o outro ia conseguir ou não, já não é problema dele, mas ele foi honesto. Quem proporcionou isso foi esse senhor. Você está entendendo, Brad? Então, assim, é baseado nessa realidade de ver o filho de uma conhecida nossa, que era a moça que foi. Pô, no meu casamento, cara, com a Ludmilla, teve uma moça de honra, uma convidada de honra, que ela até então, ela ficou até admirada. Porra, vocês me conhecem há tanto tempo. A moça limpava, uma senhora de idade que limpava esses banheiros públicos. Sacou? Eu conheci ela num show, virou amiga nossa, sacou? E, assim, a moça colocou todos os filhos dela na faculdade, velho. Saca? Ela limpava banheiro alugado público. São realidades que eu fui vendo, cara. Sacou? Assim, de povo. Não tô falando por mim. É muito Sim, fácil falar por mim. Eu tô falando por você que você conhece a Spectrum, você ouviu o disco, se interessou em trocar uma ideia. Tá? Isso aqui já é maneiro demais, bicho. Sacou? Não é uma ponte para chegar em algum lugar. Já é o lugar. Já tá acontecendo. Agora, eu tô falando em nome do cara que, porra, não tinha como ler música, não sabia como registrar a música dele. Era um puta de um sambista, pagodeiro, que fazia altos sons. E o cara conseguiu, brother. Hoje, saber escrever a música dele, sacou? Não é mais. Sabe, essas coisas que você sabe muito bem porque deu aula nessas comunidades, você tem essa experiência, você viu isso acontecendo. Então eu acho que esse é o grande diferencial do Lula para qualquer outro cara. Eu, cara, não votei no Bolsonaro, óbvio, né? não. Mas também não fui um cara que fiquei duvidando. Eu queria que tivesse dado certo, cara. Qualquer Porra! um, É? sacou? Essa é a Seria, mentalidade né? que o brasileiro tem que ter, mano. O brasileiro tem que ter essa mentalidade. Tem que dar certo. Que não é só pra Tem que mim, dar porra. É pro outro, principalmente. certo. Só que, né? Só que além de. Eu te entendo. Tinha que ter dado certo. Só que ele jogou fora a oportunidade que ele teve. Não Né? vai dar E, certo nunca. Não jogou fora. Cara, agora você me permite? Não vou claro, falar apaixonado, não. Mas é um cara que, mano,
existe uma coisa que o brasileiro já entendeu que existe. Agora a gente só precisa dar tempo dos apaixonados desapaixonarem e começarem a viver uma vida real e entenderem que não é um presidente. É toda uma história de mundo, é toda uma parada que já existe. A gente vai morrer e vai continuar rolando, sacou? Claro. O propósito é esse, sacou? Tem um termo na história que a gente chama de processos de longa duração. Não é de agora, os processos são muito longos. Isso aí se resume naquela frase bem clássica que é: Roma não caiu em um dia. O Roma demorou muito para cair, séculos para cair. Você é Né? professor de quê, Diego? Você é professor de quê? De história. Porra, De então eu vou história. falar a coisa certa pra você. A gente, cara, tá num país onde, peraí, num mundo onde as pessoas botavam criminosos dentro de um navio e iam descobrir outros lugares que não conheciam, com aquela base de mão de obra. Entendeu? Quem vai? Vão ser os estudiosos? Não. Os estudiosos ficam. Você quem? Os saudáveis? Não. Manda a pior classe logo. Isso não era só Portugal fazendo. Era você que é professor de história sabe. Né? Espanha Você fazia sabe aí. aquela ilha que existiu, a famosa Ilha Pirata, que acabou virando um país muito louco ali? Era A uma Austrália. ordem, né, cara? Era assim, quem manda é a gente aqui, é os piratas e... Maravilha, cara, maravilha. Cara, Maravilha, maravilha. dá. Não, tem Maravilha. muita, Eu tenho uma muita. veneração pro professor de história. Pra mim é tipo padre, tá ligado, velho? Você virou agora... Não, pra mim, o cara que ensina história é o oráculo, velho. Eu tô Saca? Pra mim ligado. é o maior de todos. História e matemática, né? História e matemática, pra mim. Não desconsiderando nenhuma outra ciência, mas essas duas são Antes de básicas. fazer história, antes de fazer história, eu fiz 2 anos de física. Adoro física. Não, Tem um abraço inclusive, físico. enquanto eu te falo agora, deu no meu feed do celular aqui um canal que eu sigo, que é o canal de espaço, que ó, a Voyager acabou de entrar no espaço interplanetário, saiu do sistema solar, do sistema, né, que agora mudou. Antes diziam que o fim do sistema solar era Plutão e Sedna. Aí descobriram a nuvem de Oort, que é um ano-luz, que é o fim da influência gravitacional do Sol. E aí, Eles não sabem como contar pra gente, porque a gente já sabe. Eles não sabem como contar, né, cara? Eu tô vendo esse momento, você tá vendo isso também? Tá vivendo um momento que os caras não sabem como falar o que já todo mundo sabe, né? exato, exato, exato. É isso mesmo. Não estão Cara, achando. Eles não estão achando uma página de livro, um lugar, um resumo para ter livros. Acabou o livro para estudar isso, né, cara? Não vai ter acabou. como, não vai ter como. Claro, ô, meu, agora, cara, é muita coisa pra falar, meu, é muita coisa pra dizer. Ó, mas Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que não sou eu que pergunto, mas eu quero saber isso que é importante, porque tem um porquê isso. tá, Então por você favor. realmente achou legal o som do Claro, Sem Identidade. gostei muito, Sabe que aquilo ali gostei muito. Como? é porque aquilo ali tem um porquê, né? Tem um porquê aquilo ali. Por ele Tá, ser daquela forma. eu entendi, ele é Né? direto, é um som orgânico, né? É, Exato, é. né? Isso eu vi. Tu regravou as músicas, tem a primeira que é inédita, Isso. se não me engano, Isso. tem a última também inédita também, se não me É, é. engano. Isso aí. Isso aí. Eu gostei Eu muito, tenho que dar o crédito inclusive, do seguinte, Diego. Eu tenho que falar o seguinte. Eu tenho que dar crédito do seguinte. Eu tinha um pouco de raiva de estúdio. Eu gravo desde muito novo. E eu não gostava de ambiente de estúdio. De estúdio. Porque era um ambiente, na grande maioria, para mim, mentiroso. Né? O cara entrava cansado ali, a gravação ficava maravilhosa, como se ele estivesse vibrando pra caralho. E às vezes o cara tava de mau humor. Né? Eu tinha tá, uma bolação com isso. E aprendi com um cara de São Paulo, um cara que eu admiro muito, um músico e professor, ele se chama Michel Leme, e através dos discos dele, eu percebi que a gente podia ser mais direto e reto. Era só uma tá, questão de ter ou não compromisso com o que estava fazendo. No nosso caso, tá, era ensaiar e saber o que estava fazendo. Se as músicas tá, fossem bem ensaiadas, se estivessem certas ali, né? Que o maior problema do estúdio é esse. O cara entra no estúdio,
toca a música, aí ele escuta, vê que não tá legal e fala, não, eu não quero isso, quero mudar. O cara fala, sabe o quê? Não, não sei. Ou então o cara entra e não sabe, tá tocando mal ainda a parte A, só sabe tocar bem a Não é parte B. orgânico, Esse é um grande não é problema. orgânico, natural, né? É uma É, construção, uma adequação à necessidade mental do momento que o cara não reproduz na hora, né? Então, se a Tá? classe média olhar um pouco para a base, digo, se as bandas de classe média olharem um pouco para a base, vão entender que os sambistas, os funkeiros, os caras do rap, eles apertam o REC quando tudo já está muito dentro da cabeça. O rap, principalmente. A base já está escolhida, a letra está mais ou menos esboçada, mas muita coisa vai na hora. Então há o cara fica se alimentando da obra dele durante aquele tempo. Beleza. Tá. Então, eu achei que nesse momento o mais digno era fazer um disco orgânico. E o mais importante era ter um profissional de verdade, um profissional renomado no meio do heavy metal, da música pesada, um cara em que as pessoas fossem olhar pro disco e falar, quem produziu isso? Fulano. Ah, então legal. Então são dois caras que não estão malucos. Não é só o Guerra, né? Não é só a banda, não é só o Spectrum. Então eu fiz questão de chamar Davi Baeta, que é um cara que tem uma história por si só. Quem for buscar vai descobrir muitos trabalhos muito importantes que ele vem fazendo durante os anos de trampo dele. E aí, quando ele falou, não, beleza, tô indo aí, eu já sei o microfone que eu vou levar, tal, a gente fez o lance todo. Aí afirmou a minha ideia de que o disco realmente tinha que se chamar do jeito que se chama. Porque a gente estava quebrando um pouco o estereótipo no qual você nos conheceu, né? Você conhece a Spectrum vindo de uma banda de trio para um cara que juntou um trio na pandemia. Eu peguei o Caio Gaona, que é um puta baterista de São Paulo, o Rodrigo Barros, que é também um puta músico e produtor. A gente sentou durante alguns dias, eu mostrei para eles o que eu queria fazer. Em horas a gente fez a TOG e saiu com aquela qualidade linda, ao ponto de eu falar, peraí, vou lançar as demos. Os caras não gostaram muito, porque as demos tiram um pouco do encanto em que muita gente gosta de viver, e eu já acho tedioso esse encanto, né? Eu quero que a pessoa entenda qual é. E é o disco que eu mais gosto. Entre os ATOGs, esse ATOG lá do B é o que eu mais gosto. Inclusive tem até um Adam lá tocando como criança ainda, né? Ele ainda toca como criança lá naquela gravação. Então, cara, não tinha outro caminho, eu não podia chegar agora com um disco com o potencial que o Davi tem para dar. Porque o Davi, porra, vai ouvir Confronto, ouvir várias outras bandas que tem do Rio de Janeiro aí, Confronto, eu talvez esteja atrasado e tenha outras bandas novas. Mas o cara tem um potencial mega, sacou, de gravação, saca? E a gente optou por isso. Hoje, ao falar com ele, antes da gente vir trocar essa ideia, a gente foi avisar, a Ludmilla avisou a ele que a gente estaria aqui, ele ficou muito feliz, mandou um abraço para você. E, o mais legal de tudo foi ele falar que 90% do som de uma banda é da banda e o resto é de quem grava. Eu já achei o contrário, porque eu e o Adam somos só dois caras ali que estão fazendo o que fazem todo dia. E ele que é o cientista, né? Então a gente bateu na mesma ideia. Ele tanto está feliz como eu também estou feliz. Fecha esse triângulo no momento em que você diz para mim que gostou e que achou o disco sincero na maneira como tinha que ser. Me sinto com uma missão cumprida. Agora é a gente ir para os shows que a Mila já está esquematizando aí. Eu que estou um pouco receoso de voltar a tocar ao vivo. Sério? Mas por quê? Porque a gente está vivendo um momento muito violento. Principalmente pro rock and roll. E para caras como eu, sacou? Eu não sou um cara que vou subir no palco e vou só tocar a minha música. Eu subo no palco, eu não fico provocando ninguém, mas existe toda uma mensagem na Spectrum, na Cristiano Guerra Band, saca? E a última vez que eu vi amigos meus tocando, e foi semana passada, a polícia estava presente no local, mas a polícia escoltou o agressor para fora, porque o agressor era um militar. Então eu estou esperando acalmar, porque a não ser que seja dentro de um SESC, onde o público vai ser obrigado a pagar uma grana em que eu ainda não acho justo o público de base da Spectrum pagar, sacou? Ou então eu toque em algum outro lugar que tenha um mínimo de segurança para todos os envolvidos. O meu voto é um só, né?
Eu sou vencido. Porque aqui são mais que um. A Ludmilla vale por 4 o voto dela. E o Adam é um voto também. Então é 5 contra um, literalmente. Né? E a decisão final é sempre delas, né? Então elas falam, a Baja né? Ela Você tá mandou trocar de ligado, você tá ligado. É isso, cara, é isso. Cara, vamos lá, então eu gostei muito mesmo do álbum, tá? Eu entendi a proposta, porque eu e a Ludmilla a gente conversou acho que uns 25 minutos, meia hora, há 2 dias atrás, me mandou o texto, tudo, e quando eu vi o álbum assim, eu entendi a frase, assim, orgânico e direto. Eu vi mais de uma vez, eu fui lá no Spotify, inclusive eu comparei a TOG do CD com a TOG do clipe com a TOG Alternate Mixes, né? Inclusive a cor da capa muda o fogo da boca, muda tudo ali. Eu analisei e, cara, gostei muito. E agora me falando, eu entendo a natureza da proposta, sabe? Isso é muito bom. É a música pesada brasileira. E, cara, é familiar, né? Traz isso de Porra, que você. lindo. Que lindo, que lindo, que lindo. É pra Deixa eu ser dizer uma mesmo, é pra coisa, ser mesmo. uma coisa que pro próximo álbum vamos botar flautinha, continuo segurando a flauta aqui, tá? Tô Vai preso rolar, nela. velho. Vai rolar, velho. Vai rolar. Aí já trotou o negão, né? O negão das flautas ali. Vamos trabalhar para fazer uma construção legal. E Tchê, para ir para os finais agora da nossa primeira live, primeira de muitas, né? Pô, foi lindo. Cara, já tem planos para o próximo álbum, próximos projetos. Diego, assim, ó, é muito doido, porque ó, o Davi veio aqui gravar num dia, ele ligou e falou, tô indo aí gravar, beleza? Aí a gente já estava programando, ensaiando os temas de instrumental. Aqui no estúdio não tem microfone. Quer dizer, tem o lance do microfone, mas a gente ensaia sem microfone. Porque eu acredito que todas as duas bandas têm que estar ligadas pela música, não no chamado de voz. Às vezes o cara, naquela frase, o cara se liga que tem que virar a música, né? Virar a parte B. Então eu tento fazer com que os caras entendam que a música tem que estar transpirando. E depois a voz é só um complemento, sacou? É uma ideia minha, louca, mas vem dando certo. Então quando a gente grava aqui o disco, a gente grava sem voz, tá? Você escuta o Tá, instrumental do disco, o Adam não teve guia, ele não tá me dando resposta para voz nenhuma, para jogada nenhuma. É a gente tocando as músicas. E não ia ter tá. voz. Só que o Baeta conhece o trabalho. Aí ele vira para Ludmilla e fala: agora vamos lá para casa, não vamos para o estúdio, vamos gravar na minha sala, no ambiente onde ele saia com a banda dele, a Fatar, sacou? Vamos gravar agora as vozes ali. Puta, eu senti uma energia linda nisso, cara. Porque ia ser a minha oportunidade de fazer um lance meio freestyle, meio Tá. rap, sacou? Eu catei rapidamente a letra lá em cima de Sem Identidade. Foi o único papel que eu levei para casa dele. O resto foi cantado. Tanto que Chumbiolo tem uma letra diferente, que talvez seja a letra de verdade. A letra que saiu de verdade. Né? Em Chumbiolo, a Tog eu não canto, porque a Tog foi feita para um jogo que eu gosto. Eu sou um jogador de Magic, nas minhas horas vagas. Magic the Gathering, né? Uma Eu cartinha que conheço. tem. E eu fiz essa música pra lá. Eu fiz essa música viajando numa carta que eu adorava. Foi um desvaneio. Bom, eu estava em Tá. plena pandemia, né? Eu acho que eu podia me permitir a fazer Sim. música, fazer qualquer coisa para não Externou ficar aquilo que maluco, né? tava dentro de si. Perfeito. Foi Perfeito. uma válvula de escape, né? E aí o que acontece? Eu fui gravar a voz na hora ali. As coisas da gente funcionam assim. Eu acredito nesse tipo de música. Uma vez eu fui receber um cachê, quando eu fazia música ao vivo, e o cara virou para mim e falou assim: você quer receber por quê? Já acabou, foi ontem. Música é perecível, ele falou assim para mim. Música é tipo um tomate. Você deixa ali em cima, ela vai apodrecer e acabou, mano. E é real, velho. O que fica é o sentimento que as pessoas compraram isso. O que vai Tá. ficar do sem identidade é o sentimento de você ouvir o disco como uma coisa orgânica, como uma coisa feita por uma família. Aquela tua filmagem é a coisa mais linda, foi a coisa mais verdadeira. É ali que eu tô, sacou? É ali que eu tô. Eu quero mandar um abraço aqui para Isabela Miranda, da Top Link. Foi ela que fez o texto bacana, que vai brindar todo o disco aí para frente.
saca? Isabela Miranda, pessoa importantíssima da cena, do backstage, tá cuidando de vários caras importantíssimos da cena do metal nacional, esses gostam de se chamar de metal, e eu respeito e amo. Tá aberta para os novos também, quem quiser procurar ela, sacou? Agradecer a ela porque ela teve esse carinho. Na época ela até pensou, vou fazer esse texto aí junto com a sua mulher, porque tem a ver, lance. Então, muito obrigado a ela, Isabel, desse lance todo. Mas a gente tenta fazer a coisa da maneira mais verdadeira. Quando eu pensei em tocar com a Spectrum, eu estava no meio de uma gravação para Cristiano Guerra Band. A Cristiano Guerra Band é uma banda de blues rock. Eu preciso só de uma guitarra e de um amplificador valvulado. Tá? E aí eu pensei, cara, eu vou estar entrando no metal, no mínimo 50, 60 mil que um amador gasta para ter um som no metal. É o pedal tal, com a guitarra tal, com não sei o que lá tal. Primeiro, eu não gosto de tocar com essas coisas, né? Porque eu acho muito mentiroso. Parece que eu não estou tocando numa parada dessa de mentira. Sofri muito para fazer a Tog Drácula, porque não eram distorções de verdade. Eu pedi para os caras para eu poder tocar guitarra limpa. Rodrigo teve um trabalho horrível de depois ter que reamplificar tudo, porque ele recebeu uma guitarra pura, limpa. Eu só toco guitarra limpa o tempo todo em casa. Sacou? Eu não toco, a não ser que eu toque no meu valvulado, que é aquela distorção de valvulado, né? E aí, beleza. No Sem Identidade, eu marquei isso, é a minha caixa tocando ali, sacou? Na Spectrum. Eu fui pro Rio gravar os outros singles, né? Tem um que tem capa do Carlos Lopes, que é Chumbo e Ouro. Eu gravei o cara passou por milhões de amplificadores, cara. Pra mim, o pior som de guitarra que tem da gente é aquele ali. Não o produtor é maravilhoso, Marcelo Rey, meu irmão, cara da música eletrônica também. Mas esse lance do datado é muito ruim. Então, é difícil para eu virar para você e falar que a gente não vai fazer nada além de show. Próximo disco, não sei, cara. Pode ser um disco meu e teu de flauta e guitarra. Pode ser um disco, sei lá, o Adam pode virar para mim e falar, pai, eu não quero mais, eu quero fazer outra coisa. E aí, ou o batera antigo volta, ou um batera novo aparece. O grande lance a gente viveu hoje. Acho que esse trabalho tem esse lance do momento do hoje, saca? Eu sei que é uma pergunta inevitável, todo mundo faz essa pergunta, mas poucos caras têm a liberdade de poder responder e falar, eu estou vivendo hoje, eu vou viver o hoje. Show vai ter, cara, já começou, do momento que a gente, tava todo mundo assim, quando as pessoas ouviram Drácula, começou já a perguntar, e aí, tem banda, vai rolar, é só o cara sozinho? Não, tem banda, vai rolar, tem um disco para sair. Você botou o pé agora, você, Diego, botou o pé na parada, a galera já começou a oferecer, vai tocar não sei aonde, vem tocar aqui, vai tocar. Vamos tocar ao vivo, claro que vamos tocar. Só que um próximo disco, eu não sei, porque a música é tão enorme, é tão... Sim. E eu sou só um peregrino, ajoelhado a ela todos os dias, cara, dizendo obrigado, música. Quem tem meu WhatsApp e me ama, tudo bem. Quem tem meu WhatsApp e me odeia, todo dia tem que ler essa porra. Tá lá. Obrigado, música. Obrigado, música. Por que isso? A verdade dói. A verdade não dói. Sinto, agora, posso te falar um negócio. Não sinto a necessidade de fazer outro disco. Hoje, quando eu fui falar com o Baeta, ele novamente lembrou a gente. Vamos fazer um disco agora, porque ele tem a empolgação do produtor. Se ele viu que fazendo com pouca coisa ficou um trabalho maravilhoso, imagina usar o estúdio dele maravilhoso que ele tem, cara. Que é um estúdio foda, é o maior estúdio que tem na região dos lagos. Sacou? Vem nego de tudo quanto é canto gravar com ele. Óbvio que o cara tá empolgado, e óbvio que eu acho isso lindo. Só que eu acho que o Adam merece agora entender como é ir pra estrada. A estrada. Sacou? Eu preciso ver se vai rolar a estrada. Eu só tô vendo gente famosa tocando, gringa. Os meus amigos famosos. Um tá conseguindo no Sesc. E o outro tá voltando pra base. Então, assim, bandas que mereciam estar tocando no Maracanã, velho. Sacou? Quando eu abrisse uma abertura. Bandas do tamanho do Metallica, velho. A gente tem 2 bandas aqui no Brasil. 2 bandas. Que se você que estiver vendo pesquisar, você vai ver que são os nossos Metallica. Inclusive são do thrash metal. Sacou? Tem outras também. Mas essas 2, procura saber como é que os caras estão, velho. Então é muita ilusão eu achar que, porra,
Fora do país eu não vou, não adianta. Não tenho planos para fazer isso. Quero mostrar o Brasil pro Adam. E o Adam vai conhecer o Brasil todo agora com essa oportunidade da Spectrum. Sacou? Vamos tocar em tudo que eu tiver que tocar. E agora, quanto a gravar disco, não sei. O Sem Identidade me completou, velho. Muito louco isso. Eu escutei aquele disco, vi o Adam tocando, falei, cara, que maravilha que eu gravei as músicas do jeito que eu gravei. Todas as versões anteriores são maravilhosas, são verdadeiras do seu tempo, têm seus méritos. Mas a verdade da Spectrum está no Sem Identidade. Pá. Foda, foda. Fechou com chave de ouro. Não, que Obrigado agradeço. por tudo, Diego. Não. Obrigadão, cara. Saúde e amor para sua família sempre, que isso é o mais importante. E o resto, elas já estão bem amparadas, que tem um gênio na frente aí. Sacou? Um abraço forte para você. Muito obrigado. Cara, e para nós fechar agora, nós temos aqui no programa no Heavy Rock, eu sempre gravo com o paredão no fundo. E eu tenho uma brincadeira que é assim, ó. É sempre assim, ó. Qual CD tu penduraria no paredão do canal Heavy Rock pra ser lembrado? Tipo, o Cristiano Guerra passou por aqui e pendurou um CD no paredão. Pode ser qualquer CD, influência. Ó, eu penduraria porque tem uma coisa sentimental e de família. Eu penduraria na sua parede o Pandemia, o último CD do Dorsal. Por quê? Dentro desse CD tem um encarte. Quem tem pode pegar e ver. E tem uma mesa do Botafogo de aniversário. A gente mandou pro Carlos aquele kit de aniversário que faz parte do Ciclo do Bem. O Carlos estava fazendo aniversário, a gente mandou para ele comemorar. Ele e o filho dele lá comemoraram o aniversário, ele é botafoguense. E outra coisa, o disco do Pandemia, esse disco Pandemia, fez o meu filho abrir a cabeça para a música brasileira, né? Tanto que deu no que deu, na maneira como ele toca, né? E foi assim, cara, foi a minha volta com a Spectrum, do ponto do Carlos, porra, não ter Instagram, a Ludmilla ajudar o Carlos a fazer o Instagram, da gente fazer a primeira live pro estragando dele, sacou? Pra campanha do Pandemia. Então esse disco, pra mim, nunca vai ser esquecido. Esse disco é emblemático. E nesse disco, muitas pessoas escutam o disco e falam uma porrada de merda. Mas ali dentro tem o meu primeiro show da vida, que é o Motorhead. Porque o Carlos voltou com uma essência foda ali, que era a essência da Dorsal antiga. Então tem Motorhead, tem Dorsal, tem a música pesada brasileira, tem você ali dentro, sacou? Então eu penduraria o Pandemia ali. Tá pendurado ali, não tem um molhão. Perfeito. E agora eu te pergunto, e qual CD tu jogaria no paredão, assim, ó? Bah, esse CD me decepcionou. Esse CD é profundo, né? O que tu jogaria? Ó, só digo uma coisa, não vale. Eu jogaria o CD. Eu acho que assim, todo mundo tem oportunidade, mas eu vou falar por um lado. Que até fiquei com pena agora, fiquei com vontade de não jogar mais o CD do cara. Tem que jogar, acontece. Tem que jogar. Problema é foda. Mas eu jogaria o CD daquele cara. Pô, me fugiu o nome, tá vendo como é que a energia é? O Roberto Justus. Eu jogaria o CD do Roberto Justus na parede e falaria pra ele que música é uma parada muito séria. Que ele não brincasse com isso, não. Sacou? Ah, eu nem conheço esse álbum do Roberto Justus. Eu sei que é o Roberto Justus. Ele tem álbum de música? Ele tem? O cara que tem dinheiro é foda, velho. O cara que é muito rico, ele acha que não tem limite, sacou? Eu posso admirar o cara, não sei, pelo empreendimento dele, por ele ser um bom empresário, não sei qual é, respeito. Mas o cara, porra, só porque tem dinheiro quer gravar um disco, aí, porra, bota uma banda foda, o cara não consegue nem cantar, porra, aí é uma merda, sacou? Mas na verdade, vou ser bem sincero, depois que eu conheci jazz, depois que eu virei fã de música instrumental, até o pior disco do mundo tem salvação, cara, sabia? Foi mais um lance social do que musical, porque o disco do cara é foda. Tem as melhores bandas tocando, os melhores músicos tocando, tudo que o dinheiro pode pagar, né? Mas pra mim é uma merda. Porque... Tá vazio. É um CD vazio. É um CD que o dinheiro é um CD pode vazio, né?
vale mais do que qualquer CD do Restart, ou qualquer CD que eu pegue do, sei lá, qualquer banda dessa que todo mundo gosta de criticar, né? Um CD, tipo, falariam assim, né? Anitta, né? Jogariam o CD. Não, eu acho que o CD da Anitta tem mais valor, o CD de qualquer banda que a gente considere tem mais valor do que um CD de uma pessoa vazia, que não tá ali na música, que só quer ter o lance como status, né, velho? Abre os olhos então agora, galera que tá ouvindo isso aí, hein? Se tu é esse cara do post aí, teu CD tá jogado na parede, hein? Fechou com chave de ouro, então, Cristiano. Obrigado, Obrigadão. irmão. Obrigado você, viu? Foi uma honra. Desculpa qualquer coisa. Que a música te abençoe sempre. Um abraço forte. E o canal tá sempre aberto para ti, para tua família, Ludmilla também. Uma honra, cara. Uma honra. Fiquei muito emocionado. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Valeu. E para fechar da minha parte aqui, no Kung Fu na China, né? Que agora eu tô estudando mandarim. Tem uma frase que é assim, ó, que os chineses fazem assim, né? Já viu que eles fazem assim os chineses, né? Assim? Encosta esse ossinho aqui assim, ó, isso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o yang, o masculino, e isso quer dizer o yin, o feminino. Isso quer dizer o sol, isso quer dizer a lua. Isso quer dizer o positivo, isso quer dizer o negativo. Sim. Aí te junta tudo e dá um abraço, né? Então, bicho, que maneiro. Um abraço completo. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Que as energias sempre te retribuam tudo isso em dobro, tá bom? Pra nós. Feitor, tchau. Espero te ver ao vivo aí agora. Espero te ver ao vivo aí na cidade aí, em breve. Também. Bora. Forte. Valeu. Tchau. Um abraço a todos. Valeu. Obrigado aí por todo mundo. Valeu, pessoal. Peraí, vou fazer uma fotinho aqui, né? Tem que ter uma fotinho. Vamos. Aí. Vem, vou dar tchau aqui. A Mila vai dar tchau pra gente assim agora também. Como? Quem tá aqui pra se despedir também, ó. Parceira. Depois vocês trocam a ideia do programa. Peraí, mais um pouquinho. Mais uma, 2, 3. Obrigada pelo convite. Valeu. Valeu, irmão. Obrigado, irmão.